bom. Vamos lá. Espero que todos estejam muito bem, que tenham tido um ótimo dia. Antes de eu iniciar, já vou gravando aqui, né? Se caso der algum problema com a gravação dos nossos amigos, alunos, eu terei aqui para ajudá-los. Espera um pouquinho só, deixa eu expor aqui. Esse mouse já foi, não está funcionando bem. Foi. Está virando aqui, não estou conseguindo mexer direito aqui. Triste, né? Fazer o quê? Gravando. Então, boa noite a todos, espero que todos tenham tido um ótimo dia e seguindo as nossas presunções, né? Hoje estaríamos aqui no dia 12/11 de 2020 e nós estaríamos continuando a falar sobre os nossos indicadores. A ideia aqui, inicial, né, é que vocês consigam usar os nossos indicadores de uma forma equilibrada desde o início, né? Sabendo a existência, a necessidade, o porquê que eles foram criados, e dentro dessa compreensão, saber, né, taticamente, usá-los da melhor forma possível. Então, todos que tiveram até agora, tiveram essa ideia, né, que é um processo diferente, e sendo assim, né, por ser diferente, né, poucas coisas que vieram de vocês são realmente importantes, né, já que o que queremos é trocar a forma de pensar, agir e a mentalidade durante o dia. E se isso der certo no âmbito legal, né, no grau eficiente realmente, com certeza isso pode impactar a vida de vocês no dia a dia, na forma de agir e pensar, porque a gente está criando bons hábitos, bons argumentos, formas legais de raciocinar, e sendo assim, com as perguntas certas, né, teremos um caminho legal a fazer. Então, para um caminho, né, muito bacana, né, eu digo sempre, em tudo isso é importante, mas em qualquer processo de aprendizagem, né, se a mente aceitar, a gente consegue fazer. Então, para ficar mais fácil para todo mundo, né, se despir de egos é uma coisa muito, muito boa em qualquer processo que iniciamos, qualquer caminhada que iremos fazer. O ego pesa muito e como a gente tira isso sobre o que realmente importa para a gente. E o que importa para a gente aqui é que vocês sejam bem-sucedidos, como eu faço todos os dias no mercado financeiro, independente das crenças, crises, condições, situações já vividas por vocês. É uma forma que eu acho que é importante, interessante, né? Já que é muito mais do que operar no mercado financeiro. É um estilo de vida que eu utilizo o mercado financeiro, né, para tirar as coisas que eu preciso, coisas que eu necessito no dia a dia. Bom, na aula passada, nas duas últimas aulas, né, quem não conseguiu assistir às aulas, por favor, faça isso, né, eu acho que é bacana, as pessoas que têm resultado estão fazendo essa atividade de reassistir constantemente, e se quem está tendo muito resultado ainda hoje assiste, então, poxa vida, né, quem não está tendo, assista. Logo de início, né, vocês não precisam dizer para mim quantas vezes vocês assistiram os vídeos de vocês, mas até os vídeos da aula, ou reveram, treinaram, mas até que vocês tenham 101%, continue vendo, né? Então, antes que a cabeça de vocês, né, ou né, o corpo de vocês diga que já está bom, lembre-se, está bom quando vocês terminarem o caminho. E esse é o grande objetivo de cada dia aqui, é vocês se confrontarem e desse confronto no dia de tomada de decisões, saibam o que realmente está a favor para que vocês consigam concretizar os objetivos e sonhos que trouxeram vocês ao meu lado. Então, é muito importante que vocês se gerenciem sempre. Uma das primeiras coisas que eu irei falar quando vocês estiverem indo para atividades reais, contra reais, acionista proprietário, enfim, né, é que a organização é um preceito importante em qualquer coisa que iremos fazer. E no mercado, e na minha sistemática, isso é uma pilastra mágica, né, mágica. Então, existe toda uma circunstância envolvida nesse estilo de vida, né? E todos os detalhes são importantes. Bem,
todos os detalhes são importantes. Desde as táticas que eu tenho que fazer, até as perguntas que me levarão a essas táticas de execução de entradas no mercado. Ele é totalmente sistematizado. E, sendo assim, nós não precisamos ter emoção. A única emoção que nós precisamos aqui é para impulsionar na ação de treinar, para que esse ato repetitivo de fazer a mesma coisa nos leve a ficar cada dia melhor. E nesse ponto, acho que todo mundo já está, né, extremamente consciente, e alguns alunos, né, nas aulas de sexta-feira, eu chamo para falar como que estão indo, o que estão fazendo, e bem importante, o que eles estão fazendo e quantas horas eles estão treinando para fazerem, né, aquilo que estão fazendo. Não vi com o microfone aberto, mas eu acho que é a minha própria família. E pela experiência própria, né, eu tenho medido todas as pessoas que fazem comigo, eu percebi que vai de 2 horas de treinamento a 3 horas e meia, uma média aí, né, um intervalo, né, porque a gente trata assim aqui, né, um intervalo aí de horas de treinamento diária para as pessoas que estão aí muito bem, e é muito bem mesmo, né? Aqui a gente não está discutindo, né, se está tirando 200 ou 500 reais por dia. Aqui não é lugar disso, né? Somos muito mais eficientes do que isso, somos muito mais capazes que isso, então um sistema quantitativo que dá muito mais do que isso. Não é uma questão, né, de mais de limitação individual do que capacidade do sistema. Então, quanto melhor vocês fizerem usar o sistema, mais os seus limites e crenças cairão por água abaixo. E isso é a segunda coisa boa que vai acontecer com vocês. Além de vocês aprenderem a operar uma forma nova, né, e se tornarem, eu acho, pessoas que tomam decisões mais assertivas, né, em tudo que irão fazer, vocês ficarão mais calmos, vocês ficarão mais confiantes, e essa confiança, essa calma, resultará em constante aprimoramento e constante ganhos, ou seja, alta performance verdadeira. Né? Quanto mais eu faço, mais eu ganho, não é em termos de números financeiros, porque, né, não importa o número financeiro, porque isso é tudo resultado, o que importa é o processo que me leva ao número. Se eu repetir o processo que me leva ao número, não interessa o estado financeiro. Eu quebro isso sempre que o mercado, ou que eu estiver preparado para o mercado, né, para quebrar limites financeiros. Então, a ideia é, né, descobrir que forma vocês chegam aos limites de vocês. E para que a gente saiba conduzir em limites, nós precisamos ser humildes, né, para entendê-los e falar, esses são crenças e outros são métricas. Das crenças, a gente tem que dormir, né, agradecendo a Deus porque elas podem subir. E os métricos é que a gente vai correr todo dia de manhã. E todo dia de manhã é um resultado que fazemos no dia anterior, principalmente no período de treinamento. Se eu trabalhei o dia todo, né, perei um pouquinho no mercado, eu estou cansado. Beleza, você está cansado? Beleza, então vai treinar mais 1h30. Tá? Pô, mas estou cansado. Cara, não importa as suas desculpas. Tá? Cada um tem um objetivo e um sonho. Então, o cansaço de vocês vai ser proporcional à vontade de vocês de romper esse nível aí, né, de inércia e falar, cara, o sono é um processo que eu posso, no mínimo, equalizar, para ficar racional, né, e sair um pouco do desejo, né, emocional de acho que eu estou cansado. E trucar isso todo dia, né, e desafiar isso todo dia. Para que a gente realmente encontre um ponto de cansaço que não nos trave, se nos leve à frente. Então, eu irei descansar quando realmente for necessário. Tirando isso, isso não me leva à frente. Né? Então, descanse o que for necessário e treine quando for possível. E sempre e da forma correta. Qual é a forma correta? Com foco, com objetividade, escrevendo antes o que vai fazer, determinando o que vai ser feito. Se você escreveu que vai operar retorno a áreas rompidas, né? Ou retorno, pivôs depois de áreas rompidas, por favor, não opere rompimento. Siga o seu processo, tá bem? Eu passei um procedimento para todo mundo fazer, para todos fizessem, que é pivô depois de rompimento, que pode voltar à área rompida ou não. Então, façam esse setup, tá bem? Tudo tem um porquê. Né? Quando vocês estão treinando, observem isso. Se vocês estão treinando aquilo que vocês gostam, querem fazer, ou aquilo que o sistema e o Cícero pediu para vocês.
quando terminarem que estão fazendo alguma coisa que não foi pedida pelo Cícero, parem de fazer isso imediatamente. Essa maturidade é importante, bem? Para que vocês controlem as métricas que levarão à sua evolução. Tá bem? Lembre-se, além de vocês estão marcando coisas, eu marco constantemente cada conversa que eu tenho com cada um de vocês. Tá bem? Para saber aonde o comportamento destoa, aonde aquilo que é falado não é aquilo que é feito. Para que a gente corrija isso, que isso é um mal muito ruim em mercado financeiro e na vida, né? E isso é uma coisa importante que temos que resolver desde o começo, todos os dias, vigiar esse comportamento. Porque a gente tem o quê? A gente tem esse poder de confiança surgindo na gente, né? Eu já falei na primeira aula e repito, né? Se autoajuda resolvesse em processos operacionais no mercado, então os melhores traders do mundo são pessoas que, né, sabem tudo sobre autoajuda. Tá bom? Então, aqui é um processo diferenciado mesmo, né? Eu tenho que treinar. Só que tudo que eu tenho que treinar, ele é o quê? Ele é proposto no final. Então, atente-se ao proposto do final de cada aula, né? Porque isso vai ser aquilo que vocês estarão treinando. Não é para treinar aquilo que vocês querem, de novo. Me rendi ao fluxo, então desrenda. Pare, respire e volte a fazer aquilo que foi pedido para que vocês fizessem, tá bem? É um processo, de novo, sistematizado, isso é muito importante, que vocês façam as escolhas certas, perguntando da forma certa e treinando da forma certa, tá bem? Então, a primeira pergunta que nós temos sempre é aonde o preço está, né? Essa é a primeira pergunta. Então, né, vamos voltar aqui. Aonde o preço está é o quê? É a necessidade desse início nosso aqui, ó. Deixa eu trocar as cores aqui. As cores da alegria, ó, desse início aqui. Ó, desse início aqui, a formação estratégica. São perguntas que vão levar vocês a terem as mesmas respostas constantemente. Então, a primeira pergunta que nós estamos ganhando hoje, na metodologia captura de fluxo, é aonde o preço está. Quando eu faço essa pergunta, né, eu quero saber, cara, ele está subindo ou está caindo? É isso que eu quero saber. Na onde ele está vindo? Né? É uma direcional de alta? Ou seja, o que é uma direcional de alta? Zigue-zagues ascendentes, zigue-zagues descendentes. Então, uma das coisas que eu tenho que absorver, entender, identificar nessa pergunta de onde o preço está, para onde está indo, é isso. Está ascendente, está descendente. Então, saber comportamentos de ascendentes e descendentes é extremamente importante. E posso ver isso visualmente. Né? Visualmente posso ver isso. São aqueles topos e fundos que vão subindo e os topos e fundos que vão descendo. Se tiver alguma dúvida, tem as aulas que já foram feitas, tem o material, tem um e-bookzinho lá, né? Tem um pessoal entrando hoje, né? Então eu vou pedir para o pessoal mandar de novo o e-book lá no grupo de vocês. Tem um pessoal controlando os acessos lá do IAD, também tem algumas pessoas com problemas de e-mail, né? Que voltaram, não voltaram, enfim, não estão tendo acesso, mas algumas pessoas a gente está medindo os acessos aqui. Então, deve ter alguma confusão lá no momento de entrada da senha, tá bem? Porque o acesso foi feito e chegou a uns 10%, ou sei lá quantos por cento lá de visualização de conteúdo. Então, ou a senha foi trocada, ou tem algum problema acontecendo, entre em contato com a Angélica, por favor, que ela vai resolver para vocês e nós vamos encaminhar depois. Ou eu mesmo, né, depois da aula, vou fazer um checklist aqui e perguntar para o sistema o que está acontecendo com essas questões que estão, as pessoas que estão entrando, mas depois não conseguem mais acesso, ou perdemos senhas. Bom, se é verdade, então, tem que fazer boas perguntas, né, Cicero? E essas perguntas começam na formação de estratégias e cenários operacionais. Então, aqui nesse ponto, tem algumas coisas importantes que eu tenho que saber. Primeiro, que o nosso gráfico é atemporal. Beleza. Segundo, que o nome dele é Unirenco. Terceiro, né, eu tenho uma conformação de barras aí. Né? Nessa conformação que temos, eu tenho blocos com pavios em cima e embaixo. E sendo assim, né, eu não tenho vários padrões operacionais. Né? Eu apenas tenho o quê? Barra para cima, barra, né, um bloco, vou mostrar aqui. Opa. Um bloco sem pavio ou blocos com pavio. Pavio para cima, pavio para baixo. Acabou. Né? Acabou. Então, eu sei isso no Unirenco. Bom, o que mais que você sabe do Unirenco? Que, né, dependendo de como é
a oscilação, que é aquele, a frequência de oscilação dos ativos, ou daquele mercado, daquele comportamento familiar. Como assim, Cícero? Eu disse que para ser mais simples o meu desenvolvimento, na minha mentalidade operacional, eu parei de separar o ativo, o ativo de ações, ativo de opções, ativo de índice, ativo, parei com isso, né? Eu quebrei várias coisinhas que são ditas por aí. Para mim, isso aí se day trade, e o resto é tudo o resto. Né? O day trade e o resto. Pronto. E para mim tem esse negócio aí, né? Ó, eu separei, em vez de, o ativo tal, ele vibra diferente do ativo tal, né? Que tem o banco, ele vibra diferente da siderúrgica. Eu falei, cara, se eu identificar qual o padrão de comportamento das pessoas que operam ali, né, e a ação que esse comportamento gera nesses ativos, separa em famílias, e pronto, estou nem aí quem é, né, que tipo de ativo é, para mim não importa mesmo que tipo de ativo é, o que importa é que eu entenda o comportamento do fluxo, né, é isso que eu importo. Eu não tenho essas crenças de o ativo perigoso perigoso sou eu, porque eu estou na frente da máquina, eu sou perigoso, o ativo não é perigoso. O ativo eu posso operá-lo ou não. O ativo não bate ninguém, não mata ninguém, não faz nada. Nada. Eu sim sou perigoso. Eu posso quebrar minha conta, eu posso fazer coisa errada, eu posso morder meu dedo, eu posso dar uma martelada no meu dedão do pé, eu posso, sei lá, arrancar cabelo, eu posso enfiar meu dedo no nariz ou no olho, sei lá, eu sou perigoso demais. Então não tem ativo perigoso na sistemática do fluxo. Não tem, não existe. E se comportamentos mais complicados e outros mais simples, e simples assim, né? E a gente se prepara para operar qualquer coisa, sem crença. E quando você se atingir nesse nível, né, não tem, a confiança vai ser bacana, né? Porque vocês vão estar sabendo o que estão procurando. A confiança vem daí. E a confiança não vem de preparação mental, ela vem de treinamento árduo, onde eu olho o resultado e falo, eu consigo fazer aquilo que eu escrevo? Sim. Tenho resultado quando faço isso? Sim. Eu consigo reproduzir isso por quanto tempo no dia? Tantos. Então, é esse o período de tempo que eu irei operar, e todos os meus dias eu tenho que aumentar no mínimo 2 minutos, para que um dia eu consiga operar a maratona de um dia inteiro. Um dia ótimo, ou uma semana ótima, eu estarei preparado por corpo e mente para operar o máximo possível. Então, é essas dinâmicas, é essa forma que eu quero que vocês se preparem sempre, quando for o quê? Né, estar operando com o nosso sistema. Porque é assim que eu faço. Né? Eu não tenho 100% todos os dias, e nem me importa com isso, mas eu sei que eu sou letal a maioria dos dias. Quanto? Eu já parei de contar isso daí. Tá? Já parei de contar isso daí. Mas eu tinha no meu desenvolvimento quanto tempo eu fico sem levar stop. E não era pela arrogância de, eu sou infalível. Era a minha métrica, eu queria saber o quanto tempo eu conseguia ficar concentrado fazendo a mesma coisa. E isso sim é um poder de concentração. Depois de um tempo, somos métricos. Né? Somos métricos. Então, uma outra coisa que eu aprendi no meu caminho é que eu dou o melhor para mim. Se eu sou métrico e dou o melhor para mim, tem 2 comportamentos muito bacanas que eu tenho que identificar. 2 muito bacanas. Então, vou mostrar aqui para a gente ficar bem, né, bem feliz aqui. É um comportamento, né, aqui está fácil embaixo, para eu só subir aqui, ó, né, dentro do nosso padrão de escolhas, né, ó. Eu tinha que entender o que é ali. Eu tenho 2 comportamentos no meu gráfico temporal que eu tenho que visualizar nos meus treinamentos. Que seria, né? Dentro daquelas barras de barra e pavio, eu tenho 2 tipos muito importantes. São barras de retorno e barra de ignição. Barras de retorno são o quê? São barras que compõem o zigue-zague. Então, são essas barras aqui, né? Ó, então, aqui... Essa aqui branca é uma barra de retorno, uma barra de retorno. Então, as barras brancas desse movimento são barras de retorno. Né? E aqui embaixo, não, tem que ter um zigue-zague. Né? Se eu não lembro, não tem problema não lembrar, eu não lembro de um monte de coisa. Por isso que nós temos aulas gravadas. Né? E material que você pode ler, reler. Por exemplo, depois das 6 horas da manhã, né? Depois das 6 horas não, vamos fazer o seguinte, depois das 3 horas da manhã, ficar na cama é bônus. Não é? Ficar na cama é bônus. Então, das 3 até as 8 horas, às 7 horas, já que eu levanto às 7 para trabalhar, ou levanto às 6. Você não levanto às 5. Pô, bacana. Você tem das 3 até as 5. Ciro, eu levanto às 4. Beleza, tem das 3 até as 4. Ciro, eu levanto 3h20. Tem das 3 às 3h20. Tem 3h05, tem 5 minutos. O que você tem que ter é atitude. Né? Isso é muito importante, ter atitude.
Não deixar a mente levar vocês ao emocional. Sempre está muito bom, sempre se esforçou demais, sempre e nunca sai do lugar. Isso, então, essa lado da mente não funciona para a gente, né? Esse lado, coitadinho da nossa mente, tem que ser aprisionado, ou melhor, né? Tem que ser jaulado, né? E prende o cara, meu. Só não vamos torturar porque ele faz parte da gente. Bom, beleza. Então, o que eu vou olhar nas barras de retorno? Padrões o quê? Padrões de exaustão. Ou de o quê? Ó, diminuição de força. Uma barra grande, uma barra menor ainda. E depois o quê? Uma barra de ignição verde nesse cara aqui chamado delta. Delta? O delta ele valida as operações. Esse é o nosso indicador de fluxo. Nosso indicador de dados. Dados, o pessoal usa aí de preço, né? 90% do que tem por aí, eu acho que é mais, de preço, indicadores de fórmula de preço. Esses não. São algoritmos que vão pegar aquilo que eu quero. No princípio, eu quero só evidenciar, só me importa isso, me joga na visão. Né? Então, tem alguns algoritmos dentro dos nossos indicadores de dados que vão reforçar aquilo que importa. O que é aquilo que importa? Aquilo que eu percebi que dá importância na tomada de decisão, validando as minhas entradas. O que é validar as suas entradas? Aumentando a probabilidade de quando eu entrar na operação, o preço continue se desenvolvendo, né, na direção que eu entrei. Então, nós estamos o quê? Olhando sempre causa. Né? E em cima, o Nirenko é o quê? O Nirenko é o efeito da causa da briga entre comprados e vendidos, mas o quê? Agindo de uma certa forma, né? É os caras passivos que a gente gosta de medir, tá bom? Tem vários tipos de participantes, várias possibilidades de participar no mercado, mas eu me interessei por apenas uma. Será? Não dá para ver outras? Dá para ver quantas vocês quiserem. Aqui vocês vão ver apenas essa, e essa que me importa, porque é essa que eu faço todo dia e eu ganho dinheiro com isso há décadas, né? Quase décadas, né? Daqui a pouquinho, né? Vou fazer 2 décadas olhando da mesma forma, né? Porque eu tive que evoluir também para chegar até aqui, né? Tive que evoluir, mas eu tive sorte, eu evoluí rápido, não tive nenhum problema de assumir a responsabilidade e falar assim, tudo que eu vejo é uma porcaria, não deve ser que todo mundo usa na mesma coisa e ganha dinheiro, então eu tenho que desenvolver uma coisa diferenciada, porque senão, né, cara, o cassino quebra. Quase assim que eu pensava, né? E isso não pode acontecer, porque matematicamente a banca não pode quebrar. Né? Só em filme de Hollywood. Mas dá para quebrar a banca, mas é mais difícil. Bom, enfim, né? A banca se protege. Bom, se é verdade isso, eu tenho que olhar o comportamento na minha barra de retorno, e depois tenho que medir o que? A intensidade do fluxo, o saldo entre comprados e vendidos na minha barra de ignição. Então, barra de ignição é a barra que volta ao movimento principal. Beleza, entendi. Então, eu entendi, que existe esse cara que é o delta e ele é o que valida. Se eu estou comprando, o delta barras é o saldo do consenso, né, de força na compra, no caso que é verde, tem que ser grande. Então, ele é o saldo do consenso, a briga de quem compra no mercado e quem vende no mercado. Quem quer saber a historinha de comprar no mercado e vender no mercado? E a história do CEAGESP da batata, vê as 2 primeiras aulas também. Cícero, puxa, aqui são 3 horas e meia de aula. Beleza, se assistir 10 vezes, dá 33 horas, 30 horas de aula. Que beleza. Cara, fantástico isso, né? Poder reproduzir as coisas. Não, o saldo, o delta ele mostra, né, o que aconteceu lá na micro escala do mercado. Ele dá para a gente quem está na boca da fila gritando, dá a sensação daquelas pessoas que tomam a decisão, que vão para cima do preço. Bom, beleza, ótimo, Cícero, ótimo. Bom, eu vou desconstruir aqui, né, um indicador, vou remover, não vou remover nada, isso aqui não vou remover nada, isso aqui não posso, né, filhão? Não posso remover nada, template do meu filho, né? Coisa linda, né, galera? Muito bonito isso. De olhar e falar, meu Deus, eu sei aonde a gente opera, né? Facilmente. Eu sei aonde a gente... É só ter calma, né? Passar linhas. Nós passaríamos também linhas, né? Linhas e topos e fundos. E isso é importante para a gente. Então, a gente ia lá fazer um F2
e passava umas linhazinhas. E isso era um comportamento tático que nós tínhamos, né? E quem fez o certo treinou isso de segunda-feira para cá. Eu tinha que passar, então, né, linhas de referência, de topos e fundos importantes, né? E sendo assim, e mesclando isso até o momento, né, que eu tivesse um rompimento e que esse preço, né, ou voltasse à área ou não voltasse à área rompida. Então, eu ia ficar sempre colocando essa linhazinha, até, né, chegar e vender. Quem colocou essa linhazinha está feliz na vida. Eu vou explicar ela na frente, mas eu já coloquei esse cara aqui, essa linhazinha pontilhada aí, porque a maioria gosta de usar média móvel, e média móvel é aquelas questões que a gente conversou, né? É antigo demais, mas funciona, claro que funciona, né? Da nossa forma, funciona sim, né? Mas não precisamos daquela forma de pensar. Vamos usar isso, essa forma de pensar, onde importa, né? Onde é legal, onde é bacana. Então, uma reconstrução, né? Então, essa foi a atividade de vocês. E a maioria de vocês tinha que entrar onde? Tinha que entrar nas barras de ignição, que são essas barras aqui, ó. Né? Que são essas barras aqui. Então, vocês estariam fazendo isso de segunda para cá, né? E só centrando em fazer isso, tentando. Que tentar, né? Sempre, né? Tentar seguir um plano e o mais próximo possível vender um tique abaixo dessa barra de formação aqui. Nós tínhamos, então, um indicador tático também, né? Que é esse cara aqui, ó, né? Que ele mostra, então, aonde eu colocaria a nossa ordem de venda. Então, se eu estou vendendo, como naquele caso, eu tenho que colocar um tique abaixo desse valor aqui, ó, 3537,75, 3537,50. Um tique abaixo. Então, era esse propósito, e nosso stop estaria por aqui, né? Nessa região aqui. Beleza, Cicero. Então, estaria buscando aqui, ó, de novo, né? Ó, o pessoal aqui que trabalha à noite, né, na bolsa, no mercado da CME. Cadê meu chinfrinzinho ali? Peraí. Aqui, ó. Peraí. Nossa. Estava ali, eu nem vi. Ó, aqui. Ó, então, o pessoal que está fazendo, né, o mercado aí, né, ó, que opera de madrugada, opera à noite, tem um pessoal assim aí, o pessoal de Atlanta, os caras que não dormem, eles não dormem. Então, eu teria que marcar um topo, um fundo aqui, né? Eu marquei esse topo aqui, ó. Eu marquei esse topo, podia marcar esse fundo aqui também, não tem problema, né? Não tem problema. O que eu não posso é não fazer isso, né? O que eu não posso é não fazer isso. Ah, se eu achei que não precisava. Lá, tranquilo, cara, eu faço, eu desenvolvi o sistema também, né? Às vezes eu penso assim, né? Ah, acho que não precisa, mas eu passo. Mesmo achando que eu não preciso, eu passo. Olha que coisa bacana. Né? Mesmo achando, eu passo. E eu fui o cara que desenvolveu a balada toda aqui. E eu tenho humildade suficiente para passar, né? Porque o que eu quero é ter resultado, não ter ego inflado. Então eu faço lá, passo as linhazinhas, né? Fica bonito, né, João? Olha aqui, Josão. Não fica bonito, Josão? Bonito, né, filho? Fica bonito até, né? Ó. Então tem que buscar o quê? Em momentos que me respeite, né? Quando tem barras de retorno, que esses topos rompidos sejam legais. E aí eu poderia fazer o quê? E aproveitando isso, né? Esse movimento direcional de alta. Então, o pessoal lá de Atlanta até bateu meta hoje. O Johnny, foi que horas aqui? Eu acho que não chegaram no trabalho. Acho que talvez pegaram esse aqui. Bom, não sei. Eu estou com um horário diferente, porque eu não mudei ainda meu fuso horáriozinho, não mudei meus dados, tá bem? Mas a galera deve ter pego esse movimento aí. Tá bom? Bom, é isso que eu estou buscando todos os dias. Eu tenho que fazer todos os dias. E aí, aquela questão, tem que ter paciência. Cara, né, eu acho o seguinte, nessa carreira tem algumas consequências que irão acontecer. Uma delas é você ter, não é paciência, é seguir um plano. Para mim, cara, as pessoas confundem paciência com disciplina. Bem? Quando eu estou sentindo dor, eu tenho que ter paciência. Quando eu estou executando um plano, tem que ter disciplina. A gente tem que ter essa noção, essa diferenciação, senão o nosso cérebro vai enganar a gente. Amém? Entendam isso. Entendam isso, é importante. Esse é um princípio muito importante. Bem? Então, galera, eu acho o seguinte, não é questão de paciência, nada. É uma questão de disciplina isso aqui. Tá bem? Disciplina. Por que pila temporal não tem relógio? Para você ter disciplina. Eu tive paciência. Eu acho legal ter paciência. Né? E eu acredito que é a forma errada de falar sobre uma coisa certa que vocês estão fazendo.
que é ter o quê? Disciplina. É isso que estão tendo, não é paciência, é disciplina de fazer e esperar aquilo que sabe que tem que ser feito, sabe que tem que ser o quê? Aguardado. Isso é disciplina, não paciência. Tá bem, galera? Isso é importante diferenciar, hein? Que são aquelas coisinhas pequenas e erradas que muita gente fica falando, ensinando aí, que vira, não, parece uma guerra isso aqui. Disciplina, paciência não. Paciência tem meus filhos, né? Que às vezes para um cumprimento vocês dois. Mas o que? Tem que ter o quê? Disciplina. Isso que a gente precisa ter durante o dia todo. Na vida, não é no mercado financeiro só. Na vida. Mano, eu acho que na vida é assim. Eu acho. Posso estar errado, né, meu? Posso estar errado. Não sou um impotente em nada. Gê, você tem paciência ou disciplina? Disciplina. Pronto. Ó. A minha esposa, que nem me conhece direito, falou disciplina. Tá vendo, galera? Eu sou um cara que só pego opiniões boas. Tá bem? Eu tô gravando. Eu tô gravando. Um momentinho. As pessoas que receberam um comunicadozinho no chat do grupo aqui da aula, por favor, respondam para o pessoal aqui das redes sociais, senão eles vão tirar vocês da sala, tá bem? Eles vão fazer o checklist diário agora. Respondam lá quem vocês são, que estão com um nome, que estão com alguma letra, algum apelido, senão eles vão tirar vocês da sala, tá bem? Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, né? Então, eu tenho que ter disciplina, não paciência, bem? É diferente. Não, quando eu acordo de manhã, eu vejo, eu tenho que ter disciplina. Pronto. Eu não tenho relógio. O Cícero não usa relógio. Por quê? Porque não importa o relógio. Não importa. Eu tenho que ter disciplina para esperar alguma coisa acontecer, identificar e agir. Então, para minha cabeça é assim, meu. A cabeça é bem mais simplificada, né? Eu não quero não cobrar muito, porque eu tenho que tomar decisões constantemente, que é simplicidade, né? Que é simplicidade, que isso dá rapidez. Isso dá muita rapidez. Então, você teria que olhar isso aqui com muita, muita alegria, né? Esse dia de hoje. Né? Esse dia, ontem e hoje, ontem, são 3 dias, segunda, né? Então, terça, quarta e quinta-feira, que foi hoje. Eu mudei o horário, o dia da aula, para que eles tivessem mais tempo entre um conteúdo e outro. Tá? Então, quinta-feira será legal. Vou dar 3 dias de treinamento para vocês, olhando o mercado acontecer aí. Então, o que mais que eu vou ver que você falou ali, Ciro, que é importante? Ver essas diferenças, essa diminuição de força que acontecem constantemente nas barras de retorno. Né? Então, assim, isso aqui aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui. Toda a barra de retorno, né, independente de qual quantidade que elas aparecem, é essa identificação que eu tenho que ter. Então, depois que eu treino uma operação, eu não posso relaxar. Aqui não é aquelas coisas de candelabro japonês. Você entra e fala assim, bom, só daqui a 5 minutos eu vou olhar de novo. Aqui não. Aqui você entrou, você é responsável, você é o gestor da sua operação e cabe a você acompanhar o desenvolvimento dela. Você não pode mexer ainda, mas tem que acompanhar o desenvolvimento. Depois vem aquela pergunta assim, puxa, não fiquei atento a isso. Não ficou atento a isso porque você não treinou isso. Eu tenho que ser muito objetivo. Não fiquei atento porque eu não treinei. Se eu tivesse treinado, no mínimo eu saberia o que era. Então, quando vocês olhassem sempre isso, na barra de retorno, é procurar o que é? Um movimento decrescente, barras cada vez menor. E no surgimento, né, quando eu entro na barra de ignição, eu tenho que pensar, depois que eu entro, o que eu faço, Ciro? Ver o comportamento. Que é ver o comportamento? Identifique, fique ligado, vendo, identifique cada barra que acontecer, olhe o saldo e veja, estão crescentes, estão positivas, tá a meu favor, comprei, que elas sejam positivas, senão eu estou errado, não, alguma coisa errada está acontecendo, porque o consenso de quem compra e leva o preço, né, cara, é minha validação. Então, se eu estou comprado, tem que ter barras verdes. Então, a lógica vai aparecendo para vocês constantemente. Beleza, fechou. Então, passar linhas é muito importante.
Analisar comportamento de barras de retorno é muito importante. Analisar como desenvolve a operação depois que eu entrei é muito importante. E é barra a barra, não é agora que eu entrei estou tranquilo. Não. Habituem-se a fazer coisas certas e vai estar tudo certo. Tudo bem? Beleza. Ciro, fechado. Então, tenho que ver isso, né? E o saldo da minha barra de retorno seria esses caras aqui, ó. Esse, né? Ó, olha aqui, ó. Uma aqui, ó. Né? Assim é mais fácil, né? Ó, mostrar. Não, ó, assim é mais fácil de mostrar. Eu estaria sensível a ver isso, né? A ver esse tipo de comportamento. Bom, eu procuro um, né? De todos, eu procuro um, né? Um que seja bacana para mim, né? Um que seja bacana para mim. E aí eu faço o quê? Eu entro e falo, o meu risco está nessa barra. Então, a minha barra de retorno, desculpa, a minha barra de ignição, que é a minha validação, ela vai lá, né? Ela vai. Se a minha razão, a minha lógica de entrada, se a minha razão, a minha lógica, o que acontece comigo? Quando essa razão, essa lógica, ela é destruída pelo mercado, ou seja, faço uma barra contrária a essa barra, eu saio do mercado estopado e acabou. Tá bem? Então, nosso stop é sempre igual e nosso alvo, ele tem uma média estatística, mas eu posso melhorá-lo e ir em frente. Tá bem? Até encerrar um pouco antes, daqui a pouco, agora não pode. Né? Mas o stop não pode mexer, por quê? A validação estatística está feita, é muito esforço para nada, tá bem? Muito esforço para nada. Mas eu quero perder mais, né? Também não quero um monte de coisa, mas vamos seguir o processo, né? E viver com, né, com os seus próprios sangue pulsando nas veias de vocês e abrindo bem os olhos para ver o que vocês estão fazendo, porque eu acho, né, de muito da vida, a gente faz sem ver. A gente vive sem realmente viver. E aqui vocês vão desenvolver isso também. E vocês vão ver como vai ser bacana para a vida de vocês, vão ficar mais alerta. Ficar alerta, ó, não é estar em guerra, é estar alerta. Né? Para que qualquer comportamento que invada os objetivos que vocês têm, os sonhos que vocês construíram, sejam afastados imediatamente. É isso. E isso é, para mim, a disciplina. Tá bem? Então, beleza. Beleza, beleza. Ó, fizemos aquele super review prometido, né? Vocês não precisam ficar mordendo as unhas, que eu volto periodicamente para resolver e forçar e, né, dar mais entendimentos. Bom, eu sei que vários fizeram algumas perguntas, mas eu pergunto para aqueles que fizeram grandes perguntas para mim se as perguntas que eu pedi para que vocês fizessem foram feitas, que essas são as mais importantes do que aquelas que vocês estão me perguntando, tá bem? E é claro que eu irei responder todos assim que for possível e necessário, tá bom? Se eu tiver um tempinho ali, eu estou respondendo o máximo possível. Quando eu perceber que é uma dúvida totalmente conceitual, eu respondo. Quando eu perceber que é uma dúvida que antecipe alguma coisa, eu falo, abraço, siga em frente, que logo você vai conseguir chegar a esse conteúdo e faça então aquilo que eu pedi para ser feito, porque esse é o estágio que estamos. E vai ser bem bacana, porque um passo por vez, em direção crescente, né? Logo estaremos muito longe e correndo na forma certa. Bom, beleza, Cicero, fechou. E hoje, hoje daremos um passo de mais ou menos 20%. Que isso, Cicero? Aqui a gente reduziu ao máximo aqui. Tudo que é né, penduricalhos, nós tiramos da McLaren 720S. Me desculpem. Um minuto, eu tenho que parar para fazer alguma coisa. Senão eu esqueço de novo. Estou sendo cobrado aqui. Tem security, LG, convite. Copy. Um minuto. Desculpem, pessoas. Tem um velho companheiro aqui que está precisando, ele quer dar uma olhada, ele quer conhecer, ver quem está na sala aqui. Ele quer entrar, só ficar de olho só. Deixa eu convidar ele para entrar aqui. Que ele veio fazer um review comigo essa semana aqui, e nós ficamos operando aqui na segunda-feira, no finalzinho do mercado, porque era uma turma antiga, zero, a gente operava leilão. Então eu tive que lembrá-lo como que era operar leilão, que foi muito agradável.
Muito bacana rever grandes amigos que eu fiz aqui no mercado e que foram os meus alunos. Só passar o link aqui, passei o link. Se clicar, ele vai lá. Bacana. Então, vamos lá. Vai ser barrado na porta, mas só falar os nomes com as pessoas certas e ele vai ser liberado. Bom, então, agora estamos aqui, ó. Peraí, senhor, tem um delta barras, agora eu entendi. Tem lá, tem uma forma sistemática de eu agir, que você acabou de lembrar, sim, né? Sim, sim. Beleza. Então, de novo, delta, agora cumulativo. Estamos dizendo que, ó, decisões pelo comportamento do fluxo de ordens. Caraca, comportamento. Então, o delta barras, ele valida o quê? A barra, né? E eu estou medindo ali o curtíssimo ali, né? Ó, o que está me gerando o que uma vantagem, que é o, né, quando o mercado está contra o movimento que eu quero entrar, ele faz barras decrescentes e aí a validação. Desculpa, a validação né, maravilhosa ali, é fantástico para mim, porque eu vou tomar agora a barra, uma hora consenso e eu vou embora com ele. Bom, então esse delta aqui que vocês estão vendo, ele é um delta pontual, né? Pontual, ele valida a entrada. Mas eu lembro, eu falei para você, eu sou químico, né? Eu sou químico, então eu como químico, né? E como pai também agora, né? Melhor ainda. Eu sempre falo assim, olha, né? Toda a minha vida foi assim, ó, eu falo dos meus funcionários, né? Os meus clientes, assim, olha, eu não sei de quanto é ruim a situação que você está. Eu falo para as pessoas sempre. Mas se a gente conseguir medir isso, qualquer passo, qualquer mudança que nós fizermos, rapidamente nós vamos saber se foi bom ou ruim. E sendo assim, né, a gente consegue ter um caminho a ser seguido. Se for ruim, nós paramos e corrigimos. Se for bom, vamos andando e fazendo, né? Atenção aos detalhes, ao planejamento predisposto e vamos embora, né? Coletar dados é muito bom, vai ser muito bom para a gente. Bom, quando eu falo assim, eu estou querendo dizer o seguinte, né? Olha, o que eu quero ver aí por favor, microfones desligados. O que eu quero ver aí? Eu quero ver um comportamento. Um comportamento eu pensei o seguinte, ó, um químico, ele fala assim, ó, para eu saber, né, o que aconteceu, eu tenho que medir o que era antes e o que é agora. Então, a diferença do que era antes para o que era agora é o que eu preciso saber. Simples assim. Olha que bacana. Simplifiquei minha vida, assim, absurdamente em todo o meu processo. Né? Eu fazia isso. Eu comecei a medir tudo isso, tudo que eu faço, e todas as coisas que eu meço. Então, eu não tenho mais emoção há muitas décadas. Não tenho mais emoção. O que eu tenho é necessidade de olhar o que eu estou fazendo e analisar isso. Bom, mas eu queria o quê? Eu queria, quando eu faço, né, medir comportamento, por exemplo. Um minuto. Então, nesse comportamento que eu quero dizer o seguinte, ó, o que é medir um comportamento? Medir um comportamento é o seguinte, se eu souber que se a minha validação fosse uma pessoa, e se eu conseguisse determinar quando essa pessoa tivesse um comportamento de venda, eu estaria fazendo a mesma coisa que ela. Quando tivesse um comportamento de compra, eu estaria fazendo um comportamento de compra com ela. Então, eu queria que o meu fluxo refletisse o comportamento do mercado. Uau, Cícero! Queria que o fluxo repetisse um comportamento do mercado. Eu queria que ele mostrasse para mim assim, ó, já que o Delta Barras era bom, tão poderoso... Vou começar uma aula aqui. Tudo bom, Luiz? Eu vou fechar seu microfone para não brigar com você. Ó, como o mercado, né? Eu queria... ai, meu Deus, perdi o raciocínio. Vou voltar. Então, eu queria dar um comportamento. Então, eu queria saber o seguinte, ó, se eu souber medir o comportamento das barras do meu delta acumulativo, que é a minha validação, eu não só estarei validando o meu ponto de entrada numa situação tática, eu estarei validando um comportamento do mercado. Então, eu queria o que para mim? No próximo indicador que eu queria criar, eu queria assim, ó, bom, eu queria um indicador que mostrasse como o fluxo está se comportando. Não um ponto, mas como está o comportamento dele. E uma razão de dados que me fizesse ficar tranquilo e poder ganhar muito dinheiro pelo day trade. Era esse o plano. Nem esse o plano. Então, eu tive duas coisas que eu tinha que pensar aqui. Primeiro, ou é impossível, ou vai dar muito trabalho. Né? O impossível eu deixei para os meus amigos que eram traders, que perdiam dinheiro consistentemente. Falei, beleza, já sabem de tudo, só que nunca ganham, então deixo o impossível para eles.
né? E falei, tenho que trabalhar, tenho que fazer a minha parte, que é construir esse comportamento. Então, a primeira coisa que eu pensei, né? Davi, olha, Davi, eu queria que essas barras do delta continuassem sendo visuais. Eu quero vê-las. Só que eu quero que elas flutuem no espaço, né? No vazio. Vou falar para eles. Disse, no vazio, vazio. Eu quero, por exemplo, se meu fluxo está caindo, as minhas barras têm que estar também caindo. Então, eu quero que elas estejam caindo no gráfico, né? no setor de indicadores. Ele falou assim, uau, que interessante. Ele falou, olha, poxa, que interessante isso. Assim, eu quero assim. Ele falou assim, pô, beleza. O que mais você quer, sabe? Eu quero colocar uma coisa que todo mundo usa, não todo mundo, a maioria usa muito mal, que é uma média móvel dentro dela. Aí ele falou assim, ó, Davi, poxa, para que você quer uma média móvel? Eu falei assim, ó, a coisa mais óbvia e visual para medir comportamento é uma média móvel, porque aí eu vou saber qual é o comportamento dessas minhas barras do delta livres em relação ao quê? Ao perfil dessa média. O que é a média móvel? Mostra a média de movimentação do quê? De dados, de uma quantidade de dados. Então eu usei 20 períodos que todo mundo adora usar, né? Foi assim mesmo, né? O primeiro que eu usei foi o 20, tá bem? Por quê? Porque foi uma das médias mais bacanas que eu operei na minha vida usando análise gráfica. Lembra? Eu sou lá do análise gráfica, né? Eu sou da escola dos contadores de onda, né? Com muito orgulho, tá bem? Eu não busco nessa escola porque ela é poderosa até hoje para quem sabe realmente usar. E nem preciso cuspir em cima de escola nenhuma, né? Agora, quando tem falhas graves, a gente chuta mesmo, queima e chama o Daniel, chama o James, chama o Eduardo, e, aqui é tiro de pão 50. Eu fico atrás só, né, só incentivando a galera. Bom, enfim. Eu queria isso, então, né? Esse comportamento que imagina. Joãozão, você vai adorar essa, hein? As minhas barras mostram um comportamento de venda. O que o Cícero vai fazer? Vai vender. As minhas barras mostram um comportamento de compra. O que o Cícero vai fazer? Ele vai precisar comprar. Eu queria isso muito fácil e muito objetivo. Já que o delta é tão importante, tão bom, vocês perceberam isso que operou, né? Por exemplo, eu percebi que ele é muito poderoso mesmo. Eu falei o que, cara? Eu vou criar um cara de comportamento. Tá? Então, o delta acumulativo, ele mostra o quê? Um comportamento dos dados de agressão acumulados em uma certa quantidade de tempo. Tempo? Pode ser por tempo, mas a verdade é o quê? É um número de dados. Eu ponho em dias, 5 dias, 7 dias, 11 dias. Vocês viram lá, eu acabei de arrumar uma plataforma, eu coloquei lá 10 dias. Tá bem? Bom, então ele vai medir isso aí. Eu posso colocar ele acumulando dia a dia, ou posso começar para ele calcular cada dia, início de dia, ele vai calculando esse comportamento do fluxo. Então, a primeira coisa, depois que falar sobre o conceito, vamos ver como ele é, tá bem? Como eu faço para chamá-lo aqui no nosso gráfico. E nós vamos compondo o quê? O nosso template aí, né? Eu dei um template para vocês, né? Mas vamos construir, né? Eu vi que tem pessoas já usando o meu template, né? Mas vamos construir, né? Quem está usando à frente, lembrem-se, hein? Aqui nos leva longe é o ritmo, não a pressa. Tira esses caras daí, meu. E monta igualzinho do Cícero aqui, que vai ser bacana. Não, foram os meus passos, né? E quando tem que eu tenho que dar algum atalho para vocês, né? Já foi criado, os atalhos já foram criados, né? Vocês estão em 8 semanas vão operar uma coisa que eu opero há mais de uma década, né? Vocês imaginaram, meu? Se alguém não entender que o atalho está ali, né? Vai ter que ir para o tatame do Cícero, vai ser briga feia. Como que eu chamo então o indicador? Botão do mouse direito no lugar vazio do gráfico, vai abrir essa caixa de comunicação, eu venho em indicadores, ou dou um Ctrl L, né? Ctrl L vai aparecer mesmo a caixa de comunicação. Ctrl L vai aparecer ali, ó, essa caixa de comunicação, né? Ó. E aí eu vou escolher o quê? O delta de novo. Delta de novo, eu vou lá em CF, porque nossos indicadores são captura e fluxo, né? Ó, CF, captura e fluxo, e ó, delta de novo. Aí eu venho aqui, ó, e vou adicionar. Ó, Cícero, desculpa aí, eu perdi o começo aqui. Ó, eu clico no lugar vazio do gráfico, né, e vou com o botão direito do mouse e clico, abre uma caixa de comunicação, né? E aí eu venho em indicadores e clico, né? Ou lá no gráfico direto, né, ó, eu dou um Ctrl L.
Ó. Ó. Não quer, bicho. Nenhum. Então, ó, clica o botão direito do mouse e vou lá em indicadores. Agora, se eu clicar agora, ele lá. Tá bem, ó? Indicadores. Abrir. Aí eu vou lá em, ó, C, porque tem ordem alfabética. Esse lado de cá, lado esquerdo, né? Desculpe. Lado esquerdo. E aí, ó, vem o CF. Ó, C. Ó. Da onde? Qual CF, Cicero? Delta. Cadê ele? Delta. Seleciono ele. E aí eu mando o quê? Adicionar. Bom, adicionei, apareceu um cara aqui, né? Então vamos buscar, ó, tá aqui já, ó, cumulativo delta. Sim, é só selecionar aqui, ó. Pum, seleciona aqui, tá bem, ó? Como o nosso mercado é 24 horas, nós vamos acumular dia a dia, não vamos tirar isso não. Pra gente aqui, ó, quanto mais dados, melhor. Olha que coisa legal, ó. Tem um propósito, quanto mais dados, melhor. E quando eu quero pegar menos dados, eu estou importando o quê? Aquele momento específico, ou quanto mais próximo do momento específico, tá bem? Bom, não é necessário fazer isso aqui, mas tem mercados que abrem e fecham, como o mercado brasileiro, tá bem? Mas vamos embora aqui, vamos embora. Qual a configuração vamos colocar aqui? Será acumulativo delta, né? Não vou zerar dados como zero dia, que é isso aqui, não vou inverter o seu sinal. Aqui, que é acumulativo delta, né, eu tenho que ter um indicador, uma média de comportamento. Vou colocar uma média com o nosso, com um algoritmo, né, que vai estar medindo algo específico, né? Eu vou colocar uma média de período 20, tá bom? Vou colocar aqui um outro filtro, aqui, um outro algoritmo, e vou colocar o quê? Um filtro de tamanho novamente. Vou descer um pouquinho, e vou aqui, ó, no delta, eu vou colocar aqui uma cor que fica mais bacana para mim. Então, eu vou lá em delta, ó, aqui é um tablu, aqui, ó, vou colocar aqui uma cor clara. Aqui no fundo é escuro, fica bacana para caramba para olhar. Ah, você não gosta da cor. Cara, a cor aqui, todo mundo usa igual, porque fica mais fácil para que todo mundo enxergue a mesma coisa, tá bem? E caso não gostar da cor, não tem problema, né? Ó, pega o dedo e dá uma mordida. Vocês vão perceber que vocês vão ficar mais ligados na dor do que na cor do indicador, né? E aí vocês vão ver que vai passar rápido. Essa é a implicância sobre a cor. Mas então, ó, as cores que eu utilizo, vocês vão perceber que são padronizadas, tá bem? Ó, para facilitar a nossa comunicação, tá? Para facilitar a nossa comunicação. Então, quando vocês forem fazer uma mudança de cor, lembre-se, não é uma preferência do Cícero, é uma forma de quê? Uma nomenclatura, para que todo mundo veja e faça da mesma forma, tá bem? Bom, beleza. Então, fiz isso, tracejado. Ó, beleza, Ciro, ó, fiz. Então, eu vou dar um ok aqui, ele vai aparecer aqui embaixo. Vamos ver como que é o comportamento desse cara e vamos ver o que ele dá pra gente, né? Ó, tá somando aí, vai demorar um tempo, né? Porque o bichinho ficou ligado desde as 3 horas e 50 minutos, tô ligado, do meu filho. E a gente teve um momento de insônia, né? Aos 11 anos, meu filho teve insônia, porque ele dormiu à tarde de ontem. E aí, já que ele teve uma insônia, eu falei, filho, tem 6Z a partir das 3 da manhã. Você pode sentar lá, meu, e aproveitar. Joga um pouquinho e, meu, entra no clima do mercado. Aí, quando o mercado começa a mexer, você sai do jogo já no clima e pancada nos caras, meu. Vamos ver, vai carregar ali, ó. Vamos ver se ele fala o que eu estou querendo que ele fale para a gente, o comportamento. E vamos depois fazer umas colorações aí, né? O pessoal adora no Brasil colorar. Colorar é brincadeira. Colorir, né? O que é essa média aí, cara? Peraí, turma. Que falta de respeito. Ah, eu errei aqui. Me desculpe. Ó, eu errei. No AEMA ali, ó. Eu coloquei na... Me desculpem aí, que feio, né? Ó, aqui, ó, é na EMA, viu, galera? Ó, tô emocionado aqui, ó. Sempre que eu mexo nesse indicador, meus olhos ficam todos lacrimejados. É uma tristeza, fica tudo. Tá de chorar, tão bonito que esse cara é. É impressionante. Vamos lá, vou colocar a cor dele aqui, colocar azul aqui, blue, pronto. Ó, é branco aqui, tá? Na EMA aqui, ó. Na média móvel. Agora vai ficar bonito ali. Desculpa aí, galera.
Então, vamos no comportamento, né? Como eu estava dizendo para vocês ali. Vamos ver como ele é, né? E vamos ver aqui, ó, na aula que vem é importante, hein, galera? Daqui a pouquinho eu vou começar o Juntando Tudo. Sério? Eu vou dar aquelas paradas, agora juntando tudo. Essas aulas, não percam, hein? Não percam. Quando vai ser, Ciro? No meio de umas das aulas aí. Eu queria marcar na minha agenda. Então, marque todas as aulas e venham em todas. Não é? Porque todas são importantes, porque é um quebra-cabeça, né? Se tem uma aula específica que vocês querem assistir, então, aproveita e assistam todas. Né? Se fosse uma mais importante que a outra, eu já começava só pelas importantes, não dava nenhuma. É melhor, né, filhão? A lógica nos guia. Só carregou. Pô, Cícero do céu! Então, peraí. Essa média simplesmente vai mostrar para a gente o comportamento do fluxo, sim. Então, para baixo da média, eu quero vender, porque o fluxo é de venda. Para cima da média, eu quero comprar, porque o comportamento do fluxo é de compra. Caraca, Cicerão! Então, você está selecionando, estou selecionando. Né? E tem mais uma coisa que eu quero fazer. Aqui, eu também tenho que marcar topos e fundos. É uma tática operacional. Bem? É uma tática operacional. Então, Ciro, como é que você faz isso, essa tática operacional? Eu já vou fazer uma que vocês conhecem, depois vocês veem se eu estou mentindo. Na semana passada, vocês aprenderam a fazer o quê? A passar esses caras aqui. Não é, turma? A passar esses caras aqui. Passar essas linhas aqui no preço. O que eu quero é que vocês saibam filtrar o melhor pivô possível, o melhor pullback possível. Então, vamos lá. Melhor pullback possível. Agora, meus filhinhos, tem uma amiga da minha filhinha aqui. Estou fazendo cosquinha nela. Perdi meus companheiros de aula hoje, turma. Olha que sacanagem. Saíram brincando de cosquinhas. É impressionante. Um dia eles vão falar assim, meu Deus, perdi a aula do papai. Então vou passar linhas de topos e fundos do preço, que é uma coisa que nós já decoramos e vamos fazer. Vou passar aqui também, Vou passar aqui uma inteira, uma F6 aqui, uma linha inteira. E vou fazer aqui, uma coloração branca sempre, porque esse é o padrão de conversa com vocês, também, Passei uma linha aqui. Beleza. Então, tática para usar o quê? O delta acumulativo. O que ele é, eu já falei. Tá bem? Eu falei. Como eu uso ele? Né? Primeiro, qual a informação que ele me passa? Comportamento do fluxo. Se é vendedor ou comprador. Para ser vendedor, abaixo da linha o quê? Da linha da média que eu coloquei, que é o média de comportamento do fluxo. Para ser comprador, para cima da média de comportamento do fluxo. Simples assim. Qual é a tática para a sua melhor utilização? Eu tenho que passar também linhas de topos e fundos no meu delta acumulativo. Então, eu tenho uma linha F6, uma linha contínua, e aí eu vou ficar mexendo nessa linha. Então, fez um fundo, eu vou marcar. Né? Fez um topo que saia da média, aí eu marco. Opa, sempre assim, um fundo eu vou marcar, tá bem? E aí, marquei esse cara aqui. Né? Vou marcar também o topo, Todos os topos também vou marcar, que saiam para cima da média, tá bem? E não retorne para dentro da média. Quer retornar para dentro da média? Que rompam a média. Então, preço está caindo. Vamos lá, marca uma seta para eles verem aqui. Preço está caindo. Ctrl F2. Preço está caindo. E tem aquela pergunta que a gente faz, como eu sei que o preço está caindo? Ele está fazendo zigue-zagues descendentes ou ascendentes? Marca o fundo, né? Espera o quê? Se ele fez um novo fundo, o topo tende a ser menor do que o topo anterior. Essa é a pergunta, né? Não fez? Então, não é. Você não fez, não sei o que indeciso. Não. Se não fez, era isso que você esperava? Não, então não faz nada. Não sei... que indeciso, e aí eu fiz assim mesmo. Sério, meu? Então se controla, né? Se não era aquilo que você escreveu para identificar, apareceu uma coisa que não era aquela, o que você faz? Não faz! Não é, galera? Apenas não faça. Não dá para entender tudo, mas dá para entender aquilo que a gente está procurando, não é? Olha o que nós fazemos aqui.
Eu sei como é uma agulha, eu sei como é o palheiro, e eu sei qual é o quê? A dimensão desse palheiro. Se eu colocar tudo junto, olha a ideia do Cícero aqui. Com o passar do tempo, tendo ações constantes e sistematizadas, eu irei encontrar a agulha no palheiro. Olha que coisa bárbara. Pode qualquer pessoa chegar para mim e dizer assim, Ciro, fala sério, fala assim, isso é matemático, amigo, você não é uma pessoa de crença, você acha bonito, pode achar. Eu acho isso aí matemático, isso aí, e a minha vida é assim. Matemático, meu. Isso aí é como achar bagulho no palheiro. Na hora que o cara falou isso para mim, ele falou o quê? Beleza, vale a pena, porque ninguém vai fazer isso daí. Todo mundo quer o quê? Comodidade. Então eu quero buscar agulha no palheiro, porque isso é um diferencial da maioria que se dana e se perde no mercado, perde dinheiro e acha que é esperta. Então eu quero sim buscar a agulha dentro do palheiro, e para isso eu estabeleci um processo. Primeiro eu vou conhecer o que é uma agulha, né? Depois o que é um palheiro, vou me acostumar com isso, vou treinar isso, até o momento que eu falo, quanto maior o palheiro, mais tempo vai demorar, mas eu sei que dá certo, e se eu fizer a mesma coisa, é uma questão de tempo, mas os meus resultados de encontrar a agulha no palheiro irão acontecer. É isso que a maioria não faz, porque desiste antes, não porque é ruim, é preguiçosa, não, porque não tem um método estabelecido. Porque são coisas que não fazem sentido, juntas com um monte de coisa que não fazem sentido nenhum. E aí a galera acredita e vai usar e não tem o quê? Sistematização ou evolução de resultados. E fica acreditando naquilo, porque não fecha matematicamente. É só olhar bem, né, que a gente vai sentir que a escolha foi errada. Então, quando eu vejo isso aqui, ó, passo uma linha, esse comportamento que eu quero pegar, é esse, de novo, ó, que eu quero para mim, de novo eu quero fazer a mesma coisa. E eu digo, ó, as pessoas, às vezes, como eu, que sou um ser humano, eu me esqueço de algumas coisas. Ter percorrido um caminho detalhadamente faz com que eu possa voltar e ver o que eu deixei de fazer. Muitas vezes, quando nossos resultados acabam, é porque a gente negligenciou as condições que havíamos feito no processo de treinamento. Né? 90% das vezes é isso que acontece. E 95% das vezes a gente acha que alguma coisa mudou e não o nosso comportamento. Isso é grave, porque forma o quê? Uma bola de neve de perguntas que não terão respostas. E isso não leva ninguém para frente. Então, de novo, aonde você busca esse ser fortalecimento, confiança, ou, cara, isso vai dar certo? Nos registros das minhas operações. No contínuo treinar da mesma forma. E quando eu estou treinando com esse cara aqui, que é o cumulativo, eu quero um comportamento. Então, ó, peguei aqui. Bom, então, ó, sempre que está embaixo, eu quero vender. Então, ó, vamos supor aqui, ó, galera, tá caindo, ó, né, ó, topo lá em cima, né, ele subiu, e aí eu quero falar o que para ele? O mercado tá caindo, né, porque o topo tá aqui em cima. Então, até ele romper esse topo lá de cima, o mercado está caindo. Né? Ou quando ele parar de fazer o quê? Topos e fundos. Né? Ou quando ele não romper mais esse topo, esse fundo que eu marquei aqui. Esse fundo foi um fundo importante. Poderia marcar esse topo importante ali? Posso, não tem problema. Vocês gostam de marcar topos e fundos? Eu marco para vocês. Ó, marquei. Bem, ó, beleza. Então, ele veio até aqui e ele começou a subir. Aí ele fez um lugar e fez um zigue-zague para baixo, pequenininho aqui, ó. Negou o rompimento desse topo aqui. Começou a descer. Que olha e falou o quê? Bom, se isso realmente for um movimento de queda, ele tem que romper o quê? Ele tem que romper esse fundo feito. Vocês treinaram os 3 dias. Eu não treinei assim. Não tem problema. É só fazer hoje, de madrugada, amanhã cedo, amanhã do outro dia todo, sábado, domingo, segunda, e continuar fazendo. Não ter feito, não deprecia ninguém. Não fazer depois que sabe que é importante, aí sim é um atestado de culpa, né? De negligência, né? Com os nossos objetivos. Então, ó, beleza, rompeu. O que eu espero aqui? Rompeu esse fundo. Ó, lembra do Cícero? Rompeu, eu espero o quê? Que ele volte, né? Ou próximo da área rompida, eu tenho que ficar para baixo. Né? Mas se voltar para a área rompida, melhor ainda. E aí eu procuro, né? Barras, né? De diminuição de fluxo e uma barra forte de fluxo de ignição. Não, ó. O que eu vou ver agora? Bom,
Se realmente rompeu, o fluxo terá rompido. Caraca, não se iludam. Se o fluxo não rompeu, lembra? O fluxo é intenção. Lembra? Cícero, Dona Josefa e Dona Maria comendo batata. Se o fluxo não rompeu, alguma coisa aconteceu. Até rimou. Se o fluxo não rompeu, alguma coisa aconteceu. O fluxo sempre rompe. Às vezes rompe antes. É o que? É o direcional de volume de fluxo ativo. Ordens a mercado. Urgência e necessidade. Urgência e necessidade crescente. Leva o quê? A rompimentos antes do preço. Mostra a intenção do preço. Bom, às vezes sim, mas se eu usar só essa tática de passar topos e fundos, aí eu vou ficar feliz. Bom, o que você não quer ver, Cicero? Eu não quero ver o delta subindo, ou seja, cruzando para cima e cruzando para baixo a sua média móvel. Não quero ver isso. Por quê? Porque isso é um sinônimo de anomalia. Anomalia. Se a média é um comportamento, se ele ficar cruzando a média para cima e para baixo, mas o quê? Comportamento errático. Simples assim. Fica cruzando a média, comportamento errático. E se eu marcar topos e fundos, eu vou perceber quando eles fazem o quê? Olha que legal aqui, ó. Quando ele rompe a média. E se rompe a média, lembra? Ó, eu quero vender. Eu quero vender. Então, eu quero vender o quê? Embaixo da média. Né? Porque lá é bem comportamento vendedor. Aí alguém pega e quer vender aqui, por exemplo, lá. Se ele está em cima da média móvel de comportamento, então aqui não é vendedor, aqui é comprador. É simples assim. Simples assim. Simples assim. Amém? É só analisar e verificar isso e falar, cara, ele tem que estar abaixo para eu vender e tem que estar acima para eu comprar. Bom, tática. Tem que ter uma linha nele. Tem que ter uma linha no delta cumulativo para evidenciar topos e fundos importantes. Como eu faço isso? A cada fundo, eu ponho o quê? Eu ponho essa média. Amém? Ó, ela é importante, hein? Ela é importante. Por quê? Se eu estou operando pivôs pós-rompimento, ó, o delta já vai ter rompido. No mínimo o fundinho anterior. Depois a gente vai falar mais sobre isso, porque é uma aula de 2 horas, de 2 aulas, não é de uma aula só, né? Deltas são coisas importantes. Vai ter a aula do juntando tudo dos deltas, que é muito importante. Mas, ó, vamos lá ver isso aqui, ó. Eu falo que todo dia tem bons comportamentos, bons direcionais, boas operações para serem feitas. Eu acho que se a gente usar essas duas junções, serão muito boas. Então, vamos lá de novo. Agora surgiu um novo indicador. Na verdade, ele é o delta em uma outra configuração, onde eu estabeleço outros algoritmos para me ajudar a identificar o mesmo princípio. Todos os princípios são iguais, sendo da urgência e necessidade. O que tem aqui são formas diferentes de te apresentar esse comportamento, e sendo assim, eu vou querer o quê? Eu vou usar os conceitos, usar os algoritmos, a matemática, para dar lógica visual ao que eu estou fazendo. Beleza, fechado. Então, quando eu faço isso, eu vou identificar os melhores pivôs pós-rompimentos, sim. E também identificar quando o mercado está o quê? Está de lado, né? Ou está com movimentos irregulares. Um pouquinho mais à frente eu vou falar sobre isso. Mas hoje é a primeira parte da tática aqui. Então, ó, passar linhas do delta. Vou ficar passando agora para vocês verem como que eu vou fazer, hein? Ó. Passei aqui, ele caiu, ó. Vim aqui e passo para cá. Né, ó. Beleza. Beleza, continuou caindo. Venho aqui e passo para cá. Continuou caindo, venho aqui e passo para cá. Beleza. Bom, quando romper esse fundo, né, ó, né, ó, eu vou olhar o comportamento no meu delta. Né, olha que bacana, ó. Ele pegou e subiu. Cruzou a média móvel, trocou de comportamento. Eu venho aqui e embarco o topo. De novo, Ciro, ó. Vamos lá, né, ó. Marquei o último topo que ele estava lá, né, ó, lá acima da média, e o último fundo. Ele veio e começou o quê? A cair. Né, ó, fez o pivô para baixo, beleza, os melhores. Né, eu venho aqui, beleza. Né, ó, fez um fundo, marco aqui. Né, ó, beleza. Marco aqui. Ou acompanho os fundos do preço, que é mais legal ainda. Tá bom? Ó, vou marcando. Bom, marquei. Beleza. Ó, se o delta tá rompendo antes, eu tenho que pensar, peraí. Ele tá falando quais são os melhores pivôs para mim. Olha que bacana isso aqui, galera, ó. Ele fala o seguinte pra gente aqui, ó. Você pode até vender, mas não tá bacana, não. É ou não é, turma? Ó, e se ele ficar indo e voltando da média, ele faz o quê, ó?
para cima e para baixo da média, ele está dando o quê? Movimentos aleatórios. Então, eu marco o primeiro topo. É esse aqui, ó. E falo, cara, só vou operar depois do quê? Depois que esse cara romper. Vamos ver onde deu isso? Se eu sou conservador, né? Ó, vou manter assim por enquanto. Bem conservador. Pum. Beleza. Ó que bacana. Opa, é esse aqui. Olha que legal, turma. De todos esses que apareceram duvidosos aqui, ó. Olha o que restou pra gente. Que bonito, ó. Esse cara aqui, ó. Esse é um pivô protegido, Ciro. É. E tudo que aconteceu aqui, ó. Esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 15 tiquezinhos bonitos aqui. Ó, que bacana, hein, Ciro? É. Depois a gente vai falar sobre isso daqui, né? Quando ele corta para baixo. Bom, beleza. Eu posso também ter um acompanhamento mais o quê? Cara a cara, né? Mais ali, né, justo. Então, eu vou marcando aqui topos, né? E fundos, né? Do preço com o delta. Não, é mais difícil aqui, hein? Não gosto muito de falar sobre esse cara aqui, não. Mas dá, ó. E aí, eu vou fazendo o quê? Marcando com preço. Ó, fundos, topos. Olha o que aconteceu. Vou dar um zoom, tá? Ó. Olha que bacana. A minha filhinha tá agora impossível. Ó, vamos ver que bacana. Um beijinho só, turma. Tá possuída, gente. Um minuto. Vamos lá. Bom, então, olha que bacana quando eu vou marcando topos e fundos do delta. Olha onde foi esse cara aqui. Olha o que aconteceu aqui, galera. Ó, ele rompeu, é um pequeno pivô. Rompeu e segurou. Podia até operar esse pequeno pivô. Mas, ó, se eu for mais conservador, eu falo o quê? Ó, entre esse topo aqui e esse fundo, o que foi esse fundo? O último fundo de comportamento de venda. O que foi esse topo aqui? O primeiro topo de o quê? Né? Que inverteu o quê? O comportamento do fluxo. Bom, então, se é isso, olha que bacana. Se eu quiser separar os melhores movimentos, bom, quando romper esse cara e fizer um pivô, eu entro. Ó, que respeite o quê? Que respeite as condições do delta. Olha que bacana, galera. Ó, nós fazendo operações bem bacanas, tá bom? Bem bacanas e muito conservador. Conservador, ó, a gente saiu nos piores movimentos aqui. Piores movimentos. Mas tem que estar atento, lembra? E agora vai surgir uma coisa muito importante para a gente, que é mente de maratonista, reflexo de velocista. Não temos tempo aqui, e agora, como não temos tempo, nós aprendemos que a questão nossa não é paciência, é disciplina. Né? É disciplina. Eu estou esperando um comportamento acontecer. E sendo assim, eu vou operar esse cara. Ó, espera só um pouquinho, eu vou fazer uma outra coisa aqui que vai ser bem bacana para mim. Para vocês, né? Para mim, é porque eu estou lembrando de mim aqui, né? Do Cícero aqui. Ficou show, bacana. Legal, Marcelo Prochevski, bacana, viu? Bacana. Isso aí, Marcelo. Luiz, ó, o Luiz dando risada aí, ó, Luiz da antiga aí, cara poderoso nos delta aí. Mário, legal. Então, ó, não acaba aí, não acaba aqui. Sério, senão não acaba aqui. Lembra, eu sou um cara que opera todo dia, né, meu? Lembra, meu? Eu queria operar o máximo possível. O Davi, né, que é o meu sócio da parte de TI aí, do plugin, ele falava assim para mim, assim, quantos ativos você vai operar hoje, sabe? O Davi, vamos lá, meu, eu já coloquei os 7 que eu vou operar hoje, falava pro Davi. Esses 7, vamos ver quanto eu consigo operar desses 7 que eu selecionei que são legais para operar. Então eu pegava os caras com alta volatilidade e eu pegar esses caras aí. Eu queria ganhar dinheiro, né, meu? Não nasci em berço de ouro, eu preciso ganhar dinheiro, né? A Alicinha quebrando tudo, Luiz. Queria ganhar dinheiro, meu, sabe? Eu sou pragmático, meu. Eu queria ganhar dinheiro. No final do mês eu tenho quanto para pagar, né? Então eu falei, cara, se eu for operar um monte de ativo, tem que ser visual, tem que ser fácil de identificação, tem que ser
direto. Então, olha que bacana, ó. Então, eu cheguei e falei assim, ó, né, o Davi comigo, ó. Davi, eu quero ficar fácil de ver o comportamento. Então, aqui, ó, eu clico 2 vezes em cima do indicador e ele vai selecionar aqui, ó. Pum! Ó, tem, ó. Ele tá colocando assim, ó, para colorir abaixo e acima da média. Olha que coisa bacana. Foi bonito, abaixo e acima da média também, ó. Então, ó, eu vou colocar um verde bem bonito aqui, ó, um verde chocante. É para cima, é para escuro, é para baixo. Um verde chocante. Fica bem bacana, ó. Essa configuração é bacana. Lembra, ó, vocês estão entendendo o comportamento, hein? Ó, para comportamento, galera, é raro isso aí, viu? Ninguém gosta de falar sobre comportamento das coisas. O cara quer saber aonde ele compra, onde ele vende, dane-se o resto, né, meu? E quando perde, fica chateado. Ó, vamos lá ver esse comportamento e como que eu posso ficar melhor com esse comportamento, né? Andar o collar. Filhão, meu mouse tá muito ruim. Você tem que parar de clicar dessa forma aí, olha. Ou tá velho mesmo, né, filho? Tá velho, né? Ó, e vamos aplicar isso aqui, ó. Eu vou colorir, então tudo que tá abaixo da média dele, no delta, vai ficar vermelho. Tudo tá acima vai ficar verde. Vamos ver como é que fica, ó. Dá um ok aqui, ó. Vai ficar mais visual ainda, porque eu tô vendo o comportamento, né? Comportamento. As entradas que vocês aprenderam nesses 2 dias não mudaram. O uso do delta não mudou, delta barras. Passar linhas não mudou, só aumentou. Agora tem que passar linhas também no delta acumulativo. Como eu faço? É isso aí, ó, passando fundos e vai ter que fazer todo dia isso. Ah, esse no começo, tá ruim, eu tô muito lento. Isso aí é desculpa, meu. Faz todo dia, certo? E treinando, senão vai ficar bem, vai ficar bom. Então, ó, sem essa desculpinha, tá bem? No começo vai ser ruim, complicado para todo mundo. Para mim também foi. Meu filho também é, minha esposa, a minha filhinha que está com 6 anos, vai ter dificuldade também, é normal. Só que a gente não encara isso como uma dificuldade, né? É uma etapa a ser feita. Então, olha como a mente é. Isso tem que ser feito, pô, meu, sem gracinha, sem historinha, sem mimimi, meu. Vai lá e faz, cara. Pega um tempo, organiza essa porcaria e faz, bicho. É simples assim na minha cabeça. E faz. Vai lá e faça a parte que tem que ser feita. Vai dar trabalho? Se não fosse dar trabalho, ia fazer outra coisa. Meu trabalho é uma dádiva da vida. Quem não está trabalhando está morto. Então, meu, vamos honrar, né? Vamos honrar a oportunidade que nós temos, que foi nos dada, para o que? Exercer a nossa presença. Então, vamos trabalhar, meu. Vamos trabalhar, meu. E aí dá certo. Vamos fazer. E quem trabalhar assim é fazer os processos bem feitos. É fazer os processos bem feitos. De novo, é fazer os processos bem feitos. Não é correndo, eu fiz mais ou menos. Caraca, você dá mais ou menos para você, faz a coisa certa, meu. Depois vai lá, pode pôr a culpa em mim, stop tudo é meu, pode pôr a culpa em mim. Mas, ó, quando vir para cima de mim, eu vou perguntar, você fez exatamente aquilo que você falou que ia fazer? Se não fez, então, meu, sem historinha, vai lá e faz. Vai lá e faz, e pronto, acabou, vai lá e faz. E as coisas vão ser legais, bem? E as coisas vão ser bacanas. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui... Deixa eu ver uma pergunta que caiu aqui. Não se preocupe sobre planilha, Michel. Vamos aprender a operar primeiro. Planilha é o resultado, tá bem? Se mostrar para mim as fotos da sua operação, tá ótimo. Depois a gente fala sobre a planilha. Primeira semana, não era nem se estar operando, tá bem? Eu dei um bônus aí bem bacana. Não se preocupe com resultados. É o processo que vai chegar até lá, que vai falar se você vai conseguir manter os resultados que você vai colocar na planilha bons ou não, tá bom? Então, meu, não é hora de ficar vendo planilha agora, não. Quando for, você vai ver que eu vou falar de uma forma bem bacana, porque eu quero ver seus resultados também. Então, ó, vamos ver aqui, ó, como ficou bacana aqui, galera. Ó, eu sei o comportamento de venda do fluxo. Só tenho agora que fazer o quê? Procurar um ponto legal para fazer a operação. Não parou aí. Só porque o Cícero coloriu, agora eu vou ficar vendendo e comprando. Pô, meu, fala sério, né, meu? Fala sério. São as escolas perdedoras, são isso aí. Teve um tempo no mercado brasileiro, de 2008 a 2012. Eu nunca esqueço que eu marquei essa porcaria que nós vimos no meu histórico aqui. Todo mundo achava que uma coloração no gráfico de preço, de tempo, resolvia. Eu falava assim, uau! De novo, né, galera? Uau, se é só a cor, então, todo mundo com as mãos para cima, os pés em cima da mesa, tira o pé do chão, põe um rock and roll e beleza, meu. Abre o shopping, churrasco todo dia. Para quem já tá aqui fazendo essas coisas, meu? E aí o que acontece?
no final, 95 continuam perdendo absurdamente. Então, não é isso, né, meu? Não é isso. Agora, do fluxo é bacana, mas não é por isso também. A gente vai ver o que, galera? Um ponto de entrada. Lembra, meu? Procurar um ponto de entrada. Não vão ser relaxados de falar assim, agora eu vou vender, beleza. E vou ficar colocando meu stop, eu acho que não vai pegar. Ou, entrei, mas como tá o fluxo me ajudando, beleza. Meu, vai ser responsável na Casa do Chapéu. Vai ser antigo, Casa do Chapéu é do século passado. Década de 80, eu acho, sei lá. Meu, não pode ser assim, cara. Ser assim com as coisas que fazem bem para você, então, de boa, meu, vai desistindo já. Vai desistir se não gosta de você, meu. Para você, aquilo que captura de fluxo é o quê? É só o melhor. Se não está acostumado a dar o melhor para você, eu te ensino todo dia aqui na aula. Também para que você desenvolva essa habilidade, essa atitude. Mas tem que, desde o começo, achar falar o quê? Eu não quero aquele outro comportamento para mim. Eu continuei tendo trabalho. Né? Eu quero procurar o melhor. Pivô. Ó, o fluxo é negativo desde aqui já. Deixa eu colocar uma seta aqui. O que está acontecendo aqui? Olha isso, não faz para baixo, cara. Ai, meu Deus. Tem dia que de noite não é fácil. De novo. Tudo bem. Já que você quer assim, seremos. Zoom. Nem vou no Zoom. Ctrl F2. O Ninja quer que eu desenhe tudo para vocês. Então eu vou desenhar tudo. Ele tá daquele jeito hoje. Olha que bacana. Cruzou aqui, Saiu aqui, hein, Pronto, Ele passou, né? Ficou barra branca aqui, barra verde isso aqui, Então tá negativo. Vou fazer branco, pra gente conseguir enxergar isso, né, galera? Pronto, tá caindo, né? Então o que você já vai procurar aqui agora, né? Vou procurar uma entrada. Você subiu, né? O fluxo está caindo e subiu. Né? Então os preguiçosos não vai stop. Agora a gente vai desenvolver uma coisa muito bacana, né? Todo o zigue-zague embaixo, né? Desse carinha aqui, dessa linhazinha estranha que a gente tem aqui, são muito bons, vai vendo, vai se acostumando com ele, Vocês vão adorar essa linhazinha pontilhada aqui, e operar isso aqui, Isso aqui são pivôs. E quando o pivô está embaixo dessa linha branca, ele tem um nome bonito chamado pivô protegido. Protegido pela linha branca do trailing stop. É lindo, né, filho? É bonito mesmo, é bonito. Pivô protegido. Por que protegido, Serô? Porque eu queria que o meu filho, se eu morresse, né, na sua crescência, como falam os gaúchos, né, ele tivesse lá alguma coisa que ele falasse, poxa, se eu fizer só aquilo que o papai falou, eu vou chegar nos meus 18 anos completamente independente de futebol clube. E daí, quando a gente é independente sem medo, né, as coisas boas que a gente pode fazer são ilimitadas. E a quantidade de pessoas que a gente pode, né, influenciar também é limitada. Então, né, pode ser que uma grande onda pode acontecer. Né? Então, nossa função, na dúvida, é fazer as coisas muito bem feitas. Dar oportunidade para que a excelência surja ou nasça. Né? Essa é a função que eu achei que eu tinha que fazer. Então, a ideia, né, eu até lembro, o Davi falou assim, vou operar isso aqui, senhor. Eu falei, beleza, Davi, opera esse cara aí. Eu vou operar sem ele. Mas eu sei onde ele está. Então, se eu opera com ele, eu vou operar sem ele. E aí, um dia eu operei, a gente olhou assim, nossa, Davi, que legal, aqui eu tive mais dúvida que você. Eu falei para ele, aqui não foi fácil entrar aqui, não. Ele assim, eu entrei. Ele falou para mim, eu entrei. Eu não estava ali em cima, eu lembro que você falou para mim que, eu entrei, se era 78% de chance, eu tô nessa. Que isso, eu quero ver os 22%, os 22% a 28% de probabilidade de dar errado acontecer, vale a pena. Lembra, expectativa positiva. Nós temos isso, expectativa positiva. Então, a minha função durante todo o dia é saber, né, que se eu reproduzir tudo certo, se eu consigo o quê? Mais do que 70%. Lembra a métrica? Vamos chegar na planilha depois, tá bem? Vamos chegar lá, tá bem? É legal colocar resultado. Eu sei a ansiedade de vocês, tá bem? Eu sei, eu tenho que travar vocês aqui. Minha função é essa, tá bem? Minha função é essa. Eu sei a expectativa, dos anseios de todos vocês. Eu compreendo completamente vocês, tá bem? Eu por compreendê-los, né, tenho que agir
de forma sistematizada. A minha obrigação como o mentor de vocês nessa passagem. Bom, Ciro, fechou. Então eu vou procurar o quê? Eu vou procurar um pivô protegido. Pivô protegido são essas linhazinhas que eu tenho aí, que ficam em cima. Qual é a configuração dela? Eu coloquei agora, né? Mas vou colocar de novo, daqui a pouco eu mostro de novo, né? Como é que eu configuro essa linha branca aqui. Tá bom? Então, hoje, né, um grande princípio tático foi colocado para vocês. Um grande conceito. Primeiro grande conceito, o delta acumulativo mede um comportamento. Segundo grande conceito, ele vai validar comportamentos de vendas direcionais. Que são direcionais? Quando o mercado está fazendo o quê? Zigue-zagues ascendentes ou zigue-zagues descendentes depois de romper topos ou fundos. Beleza. Então o delta acumulativo, ele mostra um comportamento de fluxo direcional. Sim! Principalmente. Dá para ver também o outro. Vocês viram ali que eu fico mexendo as linhas. E para identificar muito bem isso, tem que fazer o quê? Passar linha no delta acumulativo, uma linha horizontal de referência. E ficar o quê? Mexendo essas linhas conforme o quê? Topos e fundos vão acontecendo no gráfico. Também junto o quê? Junto com o meu comportamento de fluxo. E sendo assim, eu tenho uma ação tática a fazer. Um momentinho só, turma. Bom, então vamos lá. Minha filhinha simplesmente saiu da aula hoje e tá acabando com a minha aula. Foi para a turma do fundão da sala e tá apavorando a minha aula. Impressionante a minha filhinha apavorando a minha aula. Bom, movimentos direcionais, comportamentos direcionais. Também, ó. E aí eu vou escolher o quê? Um pivô protegido. Um pivô protegido. Vou fazer aqui, ver se eu consigo enxergar aqui, um pivô protegido aqui, uma barra de ignição, né? Vamos descer todos esses caras aqui, Aqui, o pivô protegido tá aqui, né? E aonde ele vai ser? Vamos lá, vou marcar aqui, O pivô protegido vai ser aqui, Olha isso daqui, Cícero. Onde foi esse cara, meu? Olha o tamanho da barra do delta barras. Olha o comportamento. Não, pelo amor dos meus filhinhos. Isso aí é antigo também, Cícero. Vou marcar o fundo lá. Olha o que foi. Aqui no preço não tinha rompido. Mostra pro povo lá, Cicerão. O preço não tinha rompido, mas o delta tinha. Vou tirar essa linha branca aqui, Olha ele aqui, Olha ele aqui, já tinha rompido na linha do fundo aqui, O preço não, e o delta sim. O delta antecipa. O delta é o preditivo, não é aquela porcaria imitação que pegaram de um amigo nosso nos Estados Unidos. Não. O nosso é fluxo direto, é algoritmo, é tecnologia. Não é indicadorzinho de preço, não. Aqui é outro esquema. Desculpe, mas eu não aguento ver coisa meia boca, galera. Não aguento, nem compara, pelo amor de Deus, que o nosso negócio é muito mais profundo aqui. Estamos usando uma tecnologia muito mais à frente, numa plataforma muito mais robusta. Pelo amor de Deus, não compare. Não tem preço aqui. Aqui não tem preço. Aqui é dado e fluxo. Aqui é outra tecnologia, pelo amor de Deus. Né? Não vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque a gente não vai perder como os caras perdem. Simples assim. Porque é o objetivo. Pronto, não preciso ser rápido. Preciso ser o quê? Preciso ser estratégico. E day trade estratégico leva vocês para uma vida de operações em qualquer mercado financeiro. Por isso que eu falo, eu sou trader, eu sou day trader, eu sou trader. Pronto, meu. Eu opero swing, day trade, que vocês falam aí que tem swing, né? Day trade, swing, eu não considero que isso existe. Day trade e outras coisas. Tem day trade entre o dia, mesmo dia. E o resto é fora desse dia. Pronto para mim. Pronto, não tô nem aí, meu. Eu sou trader. Eu opero fluxo, opero ativo de volatilidade, eu opero, meu. Tô nem aí. Eu opero, bicho. Se um dia sobrar para mim só ativo de volatilidade, eu opero. Se sobrar para mim só ativo de fluxo, eu opero. Se sobrar ativo dos dois jeitos, eu opero. Se chegar ativo misto, eu também opero. Tô nem aí, bicho. Crencinha eu não tenho. Eu não tô nem aí. Eu opero o quê? Comportamentos de fluxo e valido por fluxo. E depois vai vir um cara bacana aí, que vai fazer o quê? Ele vai medir a aceleração do fluxo. E aí, meu amigo, eu sinto muito, cara.
Sinto muito, meu. Então, antes que alguém fale assim, vocês são tape reading, nós somos, eu acho, né? Posso estar errado, nós somos o tape reading realmente automatizado, com a tecnologia para balada, né? Não tá como a gente quer automatização, né? Estou num nível bem maior do que vocês estão vendo aqui, né? Mas, cara, de boa, viu? De boa. Como dizem alguns alunos meus, ex-alunos, grandes amigos, como o Belinello, do que tem aí só dá tristeza, se você soltar um pouquinho das suas ferramentas, vai ser Ordem uma maravilha para aberta. muita gente. Eu concordo com ele. Concordo. Depois eu falar, será? Eu acho que é verdade mesmo. Eu acho que é por aí. Então, beleza, ó. Tenho as táticas, tenho o que fazer, o que medir, e agora eu sei que os melhores rompimentos que eu tenho, os melhores pivôs de rompimento, esse delta cumulativo delta, ele vai mostrar que o seu comportamento está certo com aquilo que eu espero, que é estar vendido. E sendo assim, vai ser bacana para esse cara. Por exemplo, tem uma outra modificação que eu posso fazer. Ah, sério, Ciro? Ó. Vamos fazer aqui, ó. Eu posso também colorir as barras do gráfico pelo comportamento do fluxo. Ó. Tanto a casca como o quê? O interior da barra. Vamos ver como é que fica? Ah, ué, então deixa eu fluir sim, cara. As crianças aqui têm liberdade, meu. Tem liberdade. Não fica... Quebrar, a gente conserta. A gente concorda que criança é isso mesmo, uma dádiva de Deus e é tudo aquilo que a gente tem que preservar para o futuro da espécie, da humanidade, se cuidar bem. Eles podem mudar o planeta. Todas as coisas que a gente não conseguiu mudar, as coisas ruins que a gente enxerga, uma criança pode mudar no futuro. Então, cara, eu trato meus filhos como diamantes lapidados já, não são brutos, não. A gente pode deixar nos brutos, isso que é pior, é ruim. Mas eles já nascem lapidados pra gente, a gente que estraga, meu. Tem tudo ali bonito, sem traumas, sem preconceito, sem crenças negativas, sem nada de ruim. É a gente que põe coisa ruim lá dentro. Então, cara, se a gente cuidar bem, as coisas ficariam maravilhosas para a nossa espécie como um todo. Olha aí, galera, como fica aqui bacana, ó. Ó, colorir o comportamento das barras do gráfico pelo fluxo. Tá bem, ó? Então, ó, como fica legal. Né? Ó, como fica bacana. Fica nítido. Né? Fica bem nítido pra gente. Tá bom? Então, ó, se ele fizer um pivô para baixo da média ou para cima da média, vai ficar completamente verde ou completamente o quê? Vermelho. Completamente verde. Bom, eu tenho que comprar, tá acima da média. Completamente vermelho, tem que vender debaixo da média. Média é o quê? Média de comportamento do delta. Então, ó, ele fica bem bacana para ver, ó. Como fica aqui, ó. Ó, ele colore e já fica bem bacana, tá bem, ó? Essas, então, são as possibilidades visuais, né, para que você opere com o delta cumulativo, bem? Bom, isso é o que ele mostra para a gente, né, as obrigações que ele está dando para a gente. Ordem Bom, executada. esse sisteminha aqui que estão vendo, né, é o primeiro sisteminha que vocês vão ter para operar. Quem fez outras turmas, né, já sabe que o curso mudou um pouquinho de novo. Quer ver? Ó? Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Vamos ver se vocês estão aqui, né? Deixa eu ver se tem alguém da antiga aqui. Deixa eu ver um cara da antiga. Deixa eu ver quem está por aqui. O da antiga aqui, aqueles caras que anotam até a hora que eu dou uma respirada. Como tem... Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O Fábio Baetti não veio hoje. É isso mesmo, produção? Fábio? Cara, o Fábio Baetti não está aqui. Isso é uma coisa preocupante. Olha, deixa eu ver se o Rony está por aqui. Olha só, hein? Só eu estou aqui, Cícero. Quem está aqui? Eduardo? Eu estou aqui, Cícero, do lado da Estela. Eduardo, se não tivesse aí, eu ia ficar chateado, hein? Só não tá o ligar nome. para saber o que aconteceu, eu fiquei preocupado também. Fiquei bem preocupado. Ô, Eduardo, me diz uma coisa aí. Me diz uma coisa básica aí. Mudou o curso em relação ao último curso ou não? Ah, Cícero, eu tô olhando a aula aqui, tá melhor, já tá mostrando o ATR pro pessoal aí, já tá facilitando a vida. Sacanagem, tá muito melhor. Né, Eduardo? É. Pô, vocês carregaram pedra e os caras aí já começa a 100 por hora dos boxes, ô Eduardo. Pois é. Mas eu prometi que ia ser assim, foi ou não foi?
Sim, agora o pessoal tem que mostrar resultado melhor também, né, Cícero? Senão a gente pega os caras e vamos socar eles na hora de sexta, de resultados, vamos lá. Isso aí. Não tem jeito, né, meu? Se o cara tá com uma desculpa aqui, não, Eduardo, é pessoal, não é? Pivô protegido já de cara, poxa. A Estela tá dando risada. A Estela falou assim, pô, pai, fala sério, pai. Isso aqui tá aqui do lado. É só ficar com... Pai, eu vou colocar uma mão amarrada para dar graça ao mercado. Olha aqui o ATR Trading Stop, que ele é, ó. Para dar graça, eu tenho que amarrar um braço. Meu filho chegou para mim hoje não, ontem, hoje é quinta, né? Ontem, falou assim, ó, pai, se aos 13 anos eu não fizer um resultado melhor que o seu num dia, eu tenho que trocar de nome. Eu falei, caraca! Falei para ele assim, Eduardo, agora a minha função é deixar isso acontecer aos 20, porque se for aos 20, você vai ser imbatível, eu falei para ele. Agora, pessoal, eu falei, eu vou forçar ao máximo, eu falei para ele, porque quanto mais eu forçar, melhor você vai ser. Ele quase chorou depois, eu não ter falado isso. Depois você vai descobrir que é bom demais isso. Olha o parâmetro aqui do Trading Stop, é 2. Vai variar de 1.8 a 2. Tá bem? O 5 nunca mude. Então, galera, tá composto aí, hein? Como que você abriu o Trading Stop? Como que você busca ele? Clica no gráfico, botão no lugar vazio, botão direito do gráfico, vai em indicadores, depois dá um Ctrl L, quando abrir a caixa de comunicação vai abrir direto, não tem problema, tá bem? Aí eu vou lá e, Trading Stop, aparece aqui embaixo, ATR Trading Stop. Clico nele, mando adicionar, mando adicionar, e aqui onde tá 3,5, eu coloco 2. Aí eu dou um OK, tá bem? Pode trocar a cor aqui embaixo também, coloca uma cor clara, que fica bacana, a cor branca todo mundo enxerga, e é mais fácil para que você enxergue que o seu fundo foi igual ao meu, escuro, né? E eu quero facilidade de identificação para fazer o que tem que ser. Tá bom? Tá aqui, tá bem? Então eu venho aqui, eu vou remover o cara, porque eu não vou precisar dele, o meu tá aqui no negócio. E se você não tem o Trading Stop, agora minha vida vai ser um negócio. Não, cara, vai ter um dia lá que você vai ter que colocar ele comigo, e vamos fazer coisinhas bonitas com ele. Eu tô adiantando, como o Eduardo falou, e como eu disse para vocês, quero que vocês sejam mais operacionais, mais rápido possível, né? Porque eu tô testando até onde eu posso fazer esse sistema ser parrudo em termos de transferência de habilidades. Que aqui, se estão percebendo, vocês estão o quê? Ganhando habilidades e aprendendo a usar novas habilidades com o passar do tempo. Tá bem? Primeiro conhecimento, depois esses conhecimentos vão transformar em habilidades. E vai ser bem legal, tá bem? Essas habilidades com conhecimento vão gerar o quê? Competências. Né? E como você gera competências, aí você está, né, safo. Tô bem gíria da década passada. Você está tranquilo, né? Porque você vai conseguir operar legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, se você está aqui na sala. Ô Tom, você está por aí? Sempre. Você entendeu o que eu passei hoje, Tom? Sim, estou aqui boquiaberto. Se você amanhã não fizer 409 operações certas, de 410, eu vou ficar chateado com você. Tô brincando. Tô brincando. Tom, amanhã você vai ter que reproduzir exatamente esses conceitos aqui. Né, de Maravilha. Entender o que é o delta e escolher qual delta você quer. Tá bem? Sim. O primeiro delta que eu fiz, ele não tinha, né, tudo vermelho, tudo verde. Né? Sim. E tem esse aqui, o último, tudo vermelho, tudo verde. O que eu quero aqui é que você, desde o começo, né, veja qual você se comporta melhor, qual que você entenda melhor, como todo mundo vai fazer. Então, a primeira, esses 2 dias aqui, esse dia de amanhã, sexta, né, o simulador sábado e domingo, e a segunda, você vai usar isso aqui, essa tela aqui, como todo mundo, tá bem? E vai fazer o quê? Qual o seu objetivo de treinamento? Colocar linhas no preço, colocar linhas no delta acumulativo e filtrar os melhores pivôs. E operar os melhores pivôs. Beleza? Então, não se esqueça, hein? Tem uma tática que teremos que fazer, que é o quê? Passar essas linhas aí. Porque o resto não precisa, ou não é? Sim. Então, a tática do treinamento, a atividade a ser treinada é o quê? Passar essas linhas, então, desenvolver a habilidade de entender o que é o indicador, né, o que ele representa, como eu utilizo, e para eu entender a sua utilização, eu tenho que fazer uma parte tática, que é passar as linhas. Então, uma parte do treinamento de vocês é passar linhas, mexer nas linhas. Faz parte do treinamento. Mas se eu estou olhando aqui, não preciso. Sério mesmo? Não conta isso para mim.
Você radical que nem o stop. O stop é meu, já falei, não mexe no meu stop. Põe na minha conta aí, ó. Só que fala assim, ó, quero ver como é que você tá. Você fala assim, ó, os gains são meus, os stops é tudo no Cícero, ó. Não levei nem um stop ainda. Pode falar que não tem problema. E fala assim, liga pra ele pra você ver se não é dele. Eu falo, é meu sim, senhor. E não mexa nos meus stops. E agora eu tô pedindo outra coisa pra vocês, ó. Coloquem linhas e fiquem mexendo nessas linhas para que vocês entendam o comportamento do fluxo. Mexer nas linhas é acompanhar a tática de movimentação. E isso vai levar vocês ao quê? A entender os melhores comportamentos operacionais entre fluxo e preço. Bom, acabamos aqui, né? Acabamos aqui, né? Ó, vou passar um monte de linha e vou mandar isso lá para o grupo nosso. Tirei o PDF, não tem ainda, porque a gente não acabou esse conteúdo aqui. Não acabou? Não acabamos ainda. Né? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre os deltas, né? Tem mais uma coisa do delta. Eu adiantei o conteúdo para poder falar de coisas muito bacanas, mais incisivamente, tá bom? Eu quero ver os resultados de vocês fazendo essas atividades aqui. Então, eu dei um tempinho para vocês, aí semana que vem, retornar com essas ações. E aí, o que vai acontecer? Né? Eu, Cícero, né, vou estar medindo lá o primeiro comportamento de vocês. A partir da semana que vem, vocês vão ter, sexta-feira já, né, mas na semana que vem, vocês vão ter uma semana praticamente, né, operando um modelo. Esse aqui é o primeiro modelinho que vocês têm, operar por fluxo. Vocês já vão começar a operar por comportamento de fluxo e validação por fluxo. Então, para isso, tem aqui dois deltas. Deltas barras, né, validação do ponto de entrada, tático, e o delta acumulativo, pelo comportamento do fluxo. Você não está examinando e buscando, né, comportamentos direcionais na compra, direcionais na venda. Tá bem? E aí são as configurações possíveis. Colorindo todo pelo delta acumulativo ou não. Se eu posso colorir pelo delta barras? Também pode. Eu posso colorir a casca? Pode. Né? Pode brincar? Pode. Se der errado, você não grava no final, fecha o ninja e abre de novo. E vai estar tudo agora prontinho para vocês. Bom, acabou aí. Tá bem? Acaba aqui. Eu paro aqui. Vocês vão o quê? Continuar o treinamento de deltas e eu volto a falar e finalizar o delta na segunda-feira. E já venho junto com outro indicador. Ah, tá. Já complemento tudo ali. Fiquei com dúvida. Ó, o Michel Cabreira, o trailing stop é para dar esses pivôs aqui, ó. É para ficar mais nítido. Mas como eu disse, ó, não tá no treinamento trailing stop, tá? Passe linha nos deltas. Só coloquei trailing stop para ficar mais fácil, tá bem? Vai ter a aula dele. O treinamento proposto eu já falei. Repita o que eu quero que você faça. O trailing stop é o seu aconchego visual. E é o seguinte, eu quero vender pullbacks, ele não pode, ele vai parar por aqui, ó, ele vai ficar embaixo da linha quando é venda e em cima da linha quando é compra, tá bem? Mas não é a aula dele, é a aula de cumulativo. Eu só coloquei ali porque eu não gosto de média e não quero que vocês fiquem vendo média no meu gráfico. Então eu coloquei o trailing stop, que é o cara que veio para te dar a média. Agora, não se preocupe com ele, tá bem? Deixa ele no gráfico e perceba alguma coisa. E se eu ficar olhando ele e fazendo as minhas funções, será que eu não entendo ele? É isso que eu quero que você faça, tá bem? Então, Ciro, não entendi muito bem a função do trailing stop. Tá bem, mas eu quero que você faça a tática do delta acumulativo, tá bem? É isso que eu quero que você faça. Depois que você fizer isso, eu te explico então o trailing stop. Por enquanto, o trailing stop tá o quê? Para proteger os melhores pivôs e pronto. Só isso. Pergunta, deixa eu ver aqui. Tem como explicar novamente a função, essa última alteração que você fez no CF acumulativo delta? Claro que eu tenho. Ó, é aqui, ó. Clica duas vezes, ó. Eu fui aqui, ó. Eu colori ele, ó. Eu colori a barra do gráfico pelo acumulativo delta. Primeiro eu coloquei o seguinte aqui, ó. No 4 colors, coloração. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei, ativei esse ícone, né? Que ele falou para mim o seguinte, ó. Ó, abaixo da média fica vermelho. Acima da média fica verde. Depois que eu fiz isso, eu falei assim, ó. Eu quero que você colora as barras do gráfico. Com o quê? Com esse comportamento do delta acumulativo. Então, eu falo para ele colorir tanto a casca como o quê? Dentro da barra. Tanto dentro como a casca da barra. Amém? Que é a linhazinha ao redor da barra. De que forma? Que se ficar abaixo, fica vermelho. Se ficar acima da média, fica verde. Tá bem? Então, foram esses dois ícones aqui. Ó. O 4
e o 5. Como que você vê isso? Clica 2 vezes em cima do indicador, vai abrir essa caixa de comunicação, ative isso aqui. Ou desative se você quiser que ele faça igual aconteceu aí nos primeiros minutos de aula. Se persistir a dúvida, é uma beleza você assistir a aula novamente, tá bem? E aí você vai fixar muito mais conteúdos, vai ser bem mais bacana para você também. Tá bom? É assim que ele fica, ou com, né, a coloração vocês vão sacar daqui a pouquinho. Olha, minha filha está quebrando tudo. Então, ó, aquilo que eu não dou muita importância agora, porque a gente lembra, a gente não está operando, a gente está aprendendo o cenário, né? Aprendendo o cenário, a operação é um bônus está acontecendo, é um cenário. Eu estou conduzindo vocês de uma forma muito tranquila a fazer rapidamente aquilo que as pessoas estão fazendo com o meu sistema, que eu faço todos os dias. Vai ser bem bacana, você vai perceber, sem saber muita coisa de mercado, vocês vão saber pegar variações de mercado durante o dia. E é isso que nos importa, né? Lembra? Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Acho que foi, né? Deixa eu ver se tem uma pergunta. Obrigado, Vinícius. Já mostrei, já expliquei e já falei. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Então, ó, vocês vão treinar. Amém? Ó, vou jogar isso aqui, ó, lá no grupo para vocês lembrarem que é. Tá bem? O que é essa imagem aqui. Ó, essa aqui foi a nossa parte da aula. Não acabou, né? Ó, na semana que vem, na segunda, eu termino esse cara aqui. Então, eu vou salvar. Como que você salva, Ciro? Ó, é assim, ó. Clica o botão direito do gráfico, num lugar vazio, né? Ó, do mouse, ó. Salvar gráfico, ou Alt S, ó. Salvar gráfico, ó. Pum! Vai abrir, ó. Que bacana, galera, ó. Okay, olha de onde vem minha confiança, ó. Todos os dias de manhã, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a quantidade de dados que eu guardo, ó. De imagens que eu guardo. Dá uma olhadinha, galera. Ó. É isso. É isso, ó. Não é 5 passos para o sucesso, não é autoajuda, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Que dá confiança. É isso aqui, ó. Tá bem? Tem resultado, guardar, gerar registros, analisar registros gerados, ou dados gerados e evolução. É isso. O resto, meu, de boa. É sistema que não funciona e acabou, meu. Pronto assim. Que se gera, você vai melhorar. Pronto, gravei, vou mandar no WhatsApp. Ó. E assim nós vamos fazer sempre que vocês querem que eu veja alguma coisa. Alguns já aprenderam, né? Fica fácil todo mundo enxergar bem, ó. Grupo de novembro, por favor, mãe, eles estão brigando novamente ali, ó. Eu não estou brigando, né? Eles estão disputando quem vai ganhar, quem vai controlar a TV no final da noite. Que loucura. Nem TV eu tinha. E olha que eu nasci agora, 95, hein? Deixa eu ver aqui. É bom ser novo, viu? Vou trazer uns caras para bater papo com vocês também sobre como era o mercado. Eu descobri que tem um aluno muito, muito experiente, vamos dizer que ele já é quase idoso, que é o meu amigo Eduardo. Ele vai contar umas histórias para vocês aí. Eu tenho lido uns livros de história para contribuir com ele, para dar a veracidade do que ele vai falar. Porque eu não vivi, mas eu vou ajudar. O Eduardo, o World Trade Center teve alguma lembrança ou não? Desculpa, Cícero, eu não World Trade Center. Sim, lembro disso, estava comprado em Ambev nesse dia. E o mercado ficou, lá fora ficou uma semana sem bolsa. Foi complicado. Socopa neles, não é? É. Socopa, exato. Não era? Socopa, exatamente. Ai. Home broker da Socopa, exatamente. E o pessoal reclama hoje em dia, né, Eduardo? Home broker da Socopa. É complicado. Não é? Só quem estava vivo naquela época, não é? Internet de escada. Sim. E o telefone tinha que estar certo. Se você não conseguisse linha com o cara certo, não é? Se o cara não te atendesse, meu amigo, se não fosse a prioridade dele, Ave Maria. Como mudou, né? Como mudou os dias, né? Como tá mais fácil, como o pessoal reclama hoje em dia, né? Operando Nasdaq Futuro hoje é sensacional.
com internet de fibra, né? Eu guardei os equipamentos das empresas que eu tinha de descagem, né, para pegar. Eu tenho até hoje, eu guardei esses, tenho fotos, eu tenho um consolezinho da Vesper Comunicações. Internet via rádio, até isso eu tentei usar, meu Deus do céu. Bom, turma, mandei lá no grupo, tá bem? Não acabou essa aula, só vão receber o PDF quando acabar essa aula, tá bem? Eu vou liberar algumas aulas lá no EAD de Delta, tá bem? E vai ser assim, eu vou liberando as aulas, para que vocês venham comigo à noite, que isso aqui, cara, à noite, vocês vão perceber, meu, vale a pena, que o pessoal da antiga volta para assistir. Ó, tá aí o Luiz, ó, o Luiz Carioca tá aí, ó. Vocês vão ver que esse cara tiver de volta aí, ó, vai dar um pesadelo no dólar, vocês vão ver, meu. O Luiz morde pesado, é um pitbull, bicho. A mordida do Luiz não só machuca, como arranca pedaço. E esse daí é totalmente captura e fluxo, nasceu com os nossos princípios. Então, cara, são os caras que eu levo pra guerra. É ou não é, Luiz? O cara sabe, ó. O Luiz aprendeu o mercado comigo, galera. E levo eles comigo. Olha lá, Luiz, ó. Eu contava, né, Luiz? Eu contava pro Luiz como era a briga no mercado sem ele ver nada, sem ver gráfico nenhum. Quando ele foi ver o gráfico, ele já sabia o contexto todo de urgência e necessidade. Foi ou não foi, Luiz? Verdade, Cícero. Verdade, cara. Batia papo sobre o CEAGESP, né, Luiz? Como que eu via a dinâmica da coisa. O Luiz sabe, galera, a ideia de todo o processo, meu. E eu operou do meu lado, da minha casa, né, Luiz? Com certeza, mano. Estamos aí juntos sempre. Os filhos são amigos e é bem bacana isso, que o Luiz é um cara que quando eu estiver lá nos meus 179 anos de idade, que eu... Né, a Stefanelli e o Eduardo vão fazer meu corpo durar até esse momento, né, meu? Tem que sair, senão é sacanagem deles. Ou vou falar assim, Luiz, conta aí, Luiz, ó, eu lá atrás, cara, esse cara aí, ó, domingo, ia pro CEAGESP, já ia dando risada. A prova aí, não é, Luiz? Eu ia me divertir no CEAGESP domingo de manhã. Então, assim, eu vou treinar o mercado de segunda-feira. Foi ou não foi, Luiz? Foi isso mesmo, certeza. Era bacana, galera, foi muito bacana. Eu fiz ficar a história divertida, mas não era para ser divertido, para que realmente eu provasse. Se funcionasse na vida real, cara, era fantástico. E aí, depois que eu gostei de ver isso acontecer na vida real, na banca de batata, de banana, naquilo que subia rápido, caía rápido, cara, eu falei, meu Deus do céu, é muito gostoso fazer isso. Depois que vocês tiverem tirado essas travas todas, vocês vão ficar vivendo de mercado, vocês vão usar o que vocês estão fazendo todo dia para negociar, vocês vão adorar o que isso vai fazer na cabeça de vocês. Luiz, seja bem-vindo novamente, conte conosco Show sempre. Show de bola, tamo junto sempre, Cícero. Sempre, né? Não para, né, meu? Só evolui. Com certeza. E, turma, venha com a gente assistir as aulas, tá bem? É de segunda e quinta-feira, pode pintar aí. Show, tô dentro, hein? Você é meu convidado pessoal. Valeu. Turma, eu vou encerrar por aqui, tá bem? Depois te coloco no grupo lá para você dar uns incentivos para a turma lá, Luiz. O Luiz é um cara que ficava alavancando, galera. Enchendo de contrato. Ele preparado para fazer posição. Ó. Treinado para isso, galera. Vocês vão adorar esse cara bater papo de vez em quando com vocês. Turma, ótima noite. Segunda-feira essa aula não acabou, é assim mesmo. Tem aulas que são mais curtas e aula que não tem tempo para acabar. Agora treinar a tática. Ó, são 4 dias aí para treinar a tática. Ficar bem bom. Bem bom é bom, bem gaúcho, bem bom, vou falar bem bom. Para segunda noite, eu acabar a Delta, jogar o material de PDF e começar a falar sobre Intensity. Ó, Intensity. Esse cara é. Tom, grande abraço. Esse cara é bom, hein? Intensity não fala mal de ninguém, não é, Luiz? Pô. Quem sabe usar o Intensity... Mede a intensidade. A intensidade, a velocidade, né? Velocidade, a direção, intensidade, né? de fluxo. E direção, né? Aí. Na época que surgiu, não, Luiz, era muito moderno. Ainda é, né? Ainda porque não tem nada por aí, né? Mas quando surgiu, galera, era a própria McLaren 720S recém-fabricada, primeiro protótipo ali, ó. Aquele que destruiu tudo que vinha até aquele momento. Grande abraço, sucesso, até a aula de sexta-feira, mais resultados.
Estela, não sei se você teve dúvida, acho que não, né? Depois você me manda lá escrito. Eduardo, muito obrigado pela participação. Luiz, muito obrigado pela participação. Tom, muito obrigado pela participação. E a todos que Abraço, participaram, Cícero. muito obrigado. Abração. Ó, gente, amanhã os resultados venham ver como o pessoal que está ganhando uma grana está fazendo para ganhar grana, porque ali é comunidade. Estão dizendo para vocês a hora que operam e como operam. Então, não é uma questão de ego ali, também é uma questão de comunidade, né? Comunicação fraterna. Eu vim aqui da guerra que estou travando dizer para você como estou fazendo para vencê-la. Então, pessoas espertas, com ego baixo e sonhos gigantescos vão estar com a gente. Quem não tiver, tem sempre um grande aluno que grava, que vai colocar para vocês, tá bem? Então, ó, quem é do intermediário? Nós temos um bate-papo sábado e domingo. Não acabou. E o resto da turma? Sexta e domingo à noite. Para o resto da comunidade, todo mundo junto, oba. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pela minha tonalidade de voz em alguns momentos, mas eu quero que realmente, de coração, que vocês atinjam a plenitude dos sonhos de vocês. E eu me coloco como o vigia disso. E o vigia tem que gritar de vez em quando, né, para que vocês façam as coisas certas, para que o perigo não pegue vocês, tá bom? Grande abraço, sucesso, atitude, galera. Lembre-se, hein? Quem pilota o dia de vocês são vocês. Disciplina é uma escolha. É uma escolha. Não é paciência. Isso é uma escolha. Amém? Grande abraço, sucesso. Contem comigo. Muito obrigado, Cícero. Um abraço. Abraço. Obrigado, Cícero. Boa noite. Valeu. Boa noite. Até amanhã. Amanhã.